Um homem come pela primeira vez, mas engole a colher junto com o arroz porque, aos seus olhos, a colher tem um gosto melhor do que o arroz. Acontece que o homem despertou a habilidade de manipulação de metal, a mais baixa de todas. No entanto, ele pode se tornar mais forte consumindo metal. Em sua vida anterior, Rainwook se tornou o imperador do aço. Através de esforço incansável, com o aceno de mão, ele podia comandar incontáveis flechas e destruir todos os inimigos. Mas no fim, ainda morreu pelas mãos dos humanos que ele havia protegido por 10 anos. Em seus momentos finais, seus olhos estavam cheios de arrependimento. Ele nunca imaginou que os humanos seriam destruídos pelos próprios humanos. Se ao menos tivesse descoberto o método para se fortalecer mais cedo, será que poderia ter salvado a situação? Seu desejo pareceu receber uma resposta. Quando Ryunwook abriu os olhos novamente, havia voltado ao ano em que se alistou no exército. Neste mundo, todos que despertam habilidades devem servir nas forças armadas. A unidade estava sendo punida pelo comandante por terem perdido 9 cápsulas de balas. Essas 9 cápsulas já tinham sido consumidas por Rainwook, cuja habilidade de manipulação de metal era classificada como F, a mais baixa. Levaria anos até ele descobrir como usar seu poder, transformando-se em classe F no poderoso imperador de aço. No momento, ele conseguia manipular 300 gramas de metal, com 10 minutos restantes até a digestão, quando a hora do almoço chegou. A unidade de Rainwook finalmente terminou a punição, mas algo estranho aconteceu. Todas as colheres do refeitório desapareceram misteriosamente, enquanto Rainwook encarava a colher em sua mão, salivando. No segundo seguinte, ele a devorou com prazer. Absorção metálica. Restavam 12 minutos após a absorção. O peso do metal controlado aumentaria em 1,25 gramas. Rainwook olhou resignado. Nesse ritmo, quanto tempo levaria para alcançar o poder que teve antes? Seu olhar então se dirigiu à torre de vigia distante. Aquela era a sua única solução? 3 dias depois, Rainwook podia controlar uma adaga perfeitamente. Aquela noite era seu turno de vigia. Rainwook se aproximou lentamente de seu companheiro de guarda, Park Jun-moo. Você confia em mim? Park Jun-moo olhou confuso, mas respondeu: eu confio em você. Detectei movimento metálico. Vou investigar enquanto você continua a guarda. Lembre-se, não reporte isso para a base. Enquanto isso, próximo ao acampamento da unidade, um portal apareceu com goblins saindo dele. De repente, uma adaga voou pelo ar, perfurando diretamente o corpo de um goblin. O atacante era Rainwook, que havia ido investigar. Nunca pensei que ficaria tão feliz em ver vocês. Esses 3 dias e noites de espera não foram em vão. O goblin se levantou e cuspiu um líquido amarelo. Então avançou contra Rainwook em poucos passos. Parece que ainda estou fraco no nível 1, mas não gosto de fazer as coisas 2 vezes. Quando o goblin se aproximou, Rainwook controlou rapidamente a adaga, perfurando a garganta da criatura. Uma pedra vermelha brilhante caiu do corpo do goblin. Rainwook a enfiou imediatamente na boca. Você absorveu aço mágico de outro mundo. Aumento esperado em gramas. Desconhecido. Após a absorção, seu poder mágico aumentará. Os goblins restantes ficaram assustados com essa ação, encarando de olhos arregalados, mas apenas Rainwook sorriu como um predador. Consumir aquilo facilitaria muito seu caminho. No segundo seguinte, ele investiu contra a horda de goblins. A adaga, sob seu controle, cortava com precisão os tendões dos goblins. Rainwook não os finalizava. Ele queria usar seus gritos para atrair o chefe dos goblins. Neste momento, um goblin aproveitou a chance para lançar um ataque furtivo. Rainwook o viu e controlou uma grande espada diretamente no chão, derrubando rapidamente a arma da mão do goblin. Em seguida, sua adaga brilhou, decepando sua cabeça. Outra pedra mágica caiu. Rainwook a ignorou, encarando com raiva. Uma vez fui apunhalado pelas costas. Qualquer um que tentar me buscar, eu vou devorar vivo. Essas palavras ferozes fizeram o goblin estremecer. Rainwook se manteve vigilante, sabendo que o chefe dos goblins estava escondido por perto. Para atraí-lo, precisava se expor. Ele esticou a mão descuidadosamente em direção ao aço mágico. Neste instante, o chefe goblin ativou sua habilidade. O chão sob os pés de Rainwook rachou. Vários espinhos de 10 metros emergiram, empalando goblins ao redor. O chefe goblin pensou que o humano seria despedaçado, mas no segundo seguinte, uma grande espada voou da nuvem de poeira. O chefe goblin ergueu seu cajado para bloquear, exatamente como Rainwook esperava. Enquanto o chefe goblin se vangloriava, a adaga já se aproximava silenciosamente, mas no momento em que perfurava a pele por 1 milímetro, o chefe goblin a agarrou por um tris. Diante de um humano tão astuto, ele não ousava ser descuidado. Foi então que Park Jun-moo apareceu procurando por Rainwook. O chefe goblin imediatamente
repente deu uma ordem. Todos os goblins se viraram de repente e investiram contra Park Jun-moo. Esse acontecimento inesperado assustou tanto Park Jun-moo que suas pernas fraquejaram. Em meio à emergência, Han-wook não teve escolha, disparou várias balas, salvando Park Jun-moo, e então controlou a grande espada para aplicar um golpe fatal. O goblin se apressou em bloquear a espada, mas Han-wook avançou com um golpe de joelho e depois enfiou as balas na boca do goblin. Quando Han-wook se virou, todos os goblins haviam desaparecido. Droga, ele é mais cauteloso do que eu esperava. Os disparos chamaram a atenção da base. Acabamos de ouvir tiros. Todos os postos, reportem a situação. Han-wook rapidamente relatou. Um portal apareceu perto do acampamento. Tipo de monstro goblin. Após um pequeno confronto, eles deixaram a área. O rádio transmitiu uma ordem. Todos os postos, defendam suas posições. Repito, todos os postos, defendam suas posições. Han-wook sabia que a Valkyria estava prestes a ser enviada. Se ela aparecesse, fecharia o portal como em sua vida anterior e levaria todos os espólios, incluindo o equipamento lendário Atium, o equipamento definitivo que o havia tornado o Imperador de Aço. Se ele não conseguisse consumi-lo agora, teria que esperar 4 anos. Foi então que o posto 6 pediu por ajuda. Um grande número de goblins cercava o posto, solicitando reforços. Han-wook sabia que essa era sua chance. Aqui é o posto 5, vamos apoiar o posto 6, classe F. Não desperdice sua vida e espere pela chegada da Valkyria. Han-wook ignorou. Ele precisava consumir o Atium antes que ela chegasse, mesmo que fosse punido. Depois, ao ver o posto 6 resistindo, o chefe Goblin controlou inúmeras pedras para bombardear o posto. Após o ataque, o posto estava cheio de rachaduras. Quando os 2 soldados dentro começaram a perder a esperança, a voz de Han-wook surgiu no rádio. Posto 6, vou ajudá-los. Arqueiro, prepare sua flecha e use sua habilidade de chamas. O arqueiro seguiu a instrução de Han-wook, mas lá fora estava totalmente escuro e ele não sabia onde mirar. Neste momento, uma luz brilhou à distância. Arqueiro, mire na posição da luz. Eu controlo o gatilho. Han-wook havia corrido para trás de um goblin. A flecha do arqueiro seguiu a luz em movimento. Han-wook controlou o gatilho de metal do arco. Uma flecha flamejante e disparou, abatendo imediatamente um goblin. Han-wook fez isso para economizar energia mágica antes de confrontar o chefe goblin. O chefe, escondido, rangeu os dentes ao ver este humano e imediatamente controlou uma pedra para esmagar Han-wook. Han-wook saltou de costas para os arbustos e então ordenou que o arqueiro recarregasse sob seu controle. Eles eliminaram vários outros goblins com precisão. Enquanto isso, Park Jun-moo havia se esgueirado para localizar o chefe dos goblins, mas foi avistado por um goblin. O goblin ergueu seu cutelo para partir a cabeça de Park Jun-moo ao meio. Foi então que uma adaga cortou o ar, salvando-o. A figura de Ryun veio logo atrás, puxando o gatilho. Uma flecha flamejante atingiu o goblin instantaneamente. À medida que a magia se esgotava continuamente, o número de goblins diminuía rapidamente. Agora, a magia de Ryun estava em 12%. Será que ele realmente vai sacrificar seus homens só para esgotar minha energia? Nesse momento, o grito de socorro de Park Jun-moo ecoou à distância. O chefe dos goblins segurava sua cabeça com uma mão e o cajado contra a garganta de Park, ameaçando claramente Ryun para que se rendesse. Relutante, Ryun largou suas armas enquanto 2 goblins atrás dele aproveitavam a oportunidade. Mas Ryun sorriu sob o controle de sua magia. Um gatilho foi puxado. A arma pertencia a Park Jun-moo. Uma rajada de balas atingiu o abdômen do chefe dos goblins. Então Ryun se moveu como uma flecha, desviando dos ataques dos goblins. Sua adaga cortou o ar em direção ao chefe, mas ao atingir o alvo, ricocheteou na grossa armadura do couro. A magia de Ryun estava em agora 9%. Ele precisava acabar com aquilo antes que sua magia se esgotasse. O chefe dos goblins fugiu em direção à entrada do portal, mas quando saltou para dentro, Ryun notou que o colar que ele usava continha metal e imediatamente o controlou, puxando o chefe de volta. Agora a magia de Ryun estava em 3%. Por favor, deixe-me te devorar. Ryun usou toda a sua magia restante. Um clarão gélido cruzou o céu noturno direto para a garganta do chefe. Simultaneamente, um pilar de luz irrompeu a distância. Era a luz sagrada da Valkyria. Ryun extraiu o Atium do corpo do chefe na maior velocidade possível. Quando a equipe de apoio chegou, Ryun já havia engolido o Atium. Não atirem, sou o soldado Ryun do posto avançado 5. A equipe de apoio encontrou o chefe morto abaixo dele, mas o portal não havia se fechado, o que significava que ainda restavam monstros. 4 soldados classe F eliminaram o chefe? Incrível! Não, esses ferimentos são consistentes. Claramente Ryun os eliminou sozinho. Ryun estava deitado em uma maca, sem conseguir esconder o sorriso no rosto. Você absorveu um item lendário e despertou uma habilidade rara. Pode controlar todo o metal que estiver dentro do alcance de seus sentidos. O Imperador de Aço retornou.
terminou. 3 dias depois, os feitos de Haiyun haviam se espalhado por toda a unidade. Ouvi dizer que naquele dia todos estavam esperando a morte, até que de repente, um soldado classe F com uma grande espada matou todos os inimigos. Classe F? Sério? Enquanto isso, Haiyun foi convocado pelo comandante do batalhão. O comandante, conhecido como o Senhor da Montanha, era o número 166, desperto mais forte da nação. Ao seu lado estavam Valkyria, Sombra Summer e o mago classe C, Lee Myung-wee. O comandante perguntou solenemente: "Soldado, é verdade que desobedeceu ordens e repelou os monstros do portal?" Haiyun sabia que a única palavra errada o colocaria em detenção, mas relatou com honestidade: "Descobri o portal enquanto estava em serviço e tomei ação imediata." O comandante ficou intrigado. Alguém da classe F deveria ter sido morto instantaneamente. Haiyun respondeu com firmeza: "Lembro que o senhor disse que mesmo um desperto de baixo nível, se lutasse conforme o manual, até mesmo um classe E poderia derrotar um gigante. Seguindo seus ensinamentos, mesmo sendo classe F, eu deveria ser capaz de derrotar goblins." Suas palavras se tornaram minha convicção. Ao ouvir isso, os olhos do comandante se encheram de lágrimas. Sentiu que havia encontrado um espírito afim. "Você será meu suboficial", lhe interrompeu imediatamente o comandante. "Nunca tivemos um classe F como suboficial." Haiyun, não querendo chamar a atenção, recusou educadamente. Enquanto isso, o arqueiro do posto avançado 6 revelou tudo o que havia acontecido. Lee Won-sook, conhecido por despedaçar goblins com as próprias mãos, não podia garantir que a única pessoa conseguisse conter os monstros do portal. Talvez aquele garoto só tenha eliminado alguns desgarrados. Logo, Lee Won-sook confrontou Haiyun. "O herói famoso conseguiu levantar só esse peso? Você está envergonhando nossa unidade." Haiyun sabia que aquelas intenções não eram boas. Se continuasse evitando, certamente voltaria a ser intimidado, como em sua vida anterior. "Estou de mau humor. Quer brigar comigo?" Lee Won-sook achou que tinha ouvido errado, só quando entraram no ringue de boxe e percebeu que aquele tal de Haiyun tinha um desejo de morrer. Enquanto isso, Choi Won-jeon, do Esquadrão Tigre Negro, apareceu decepcionado. "Não acredito que aquele soldado promissor que poderia virar um inspetor está de licença." Um soldado próximo o consolou. "Embora aquele esteja de licença, há outro que não vai te decepcionar. Já que está aqui, por que não assiste?" Essa pessoa era Lee Won-sook. Quando a luta começou, ele lançou um ataque feroz contra Haiyun. No momento de descuido, Haiyun foi golpeado até a beira do ringue. Lee Won-sook aproveitou a vantagem. Seu punho poderoso estava prestes a atingir Haiyun, que rolou de volta ao centro do ringue e então o desafiou com um gesto. "Pode tentar mais forte." A plateia explodiu em fúria. Lee Won-sook, não entregue a luta. Todos apostamos em sua vitória. Lee Won-sook não podia explicar que, desde o início da luta, seu corpo estava estranhamente pesado. Haiyun estava usando seu poder para controlar o metal em seus sapatos. Cada passo que Lee Won-sook dava era como caminhar por um pântano. Ainda assim, ele não conseguia entender o motivo. Por fim, interrompeu a luta. "Tem algo errado com minhas pernas. Não me diga que ficaram moles de medo." Essa frase incendiou a fúria de Lee Won-sook. Enquanto ele esquecia que era uma luta de boxe, ele ativou sua habilidade na hora, transformando-se de gordinho para musculoso. Sua habilidade classe D, aprimoramento corporal. Mas os olhos de Haiyun não mostraram medo algum. Um se movia como um touro enfurecido, o outro como um leopardo à espreita. Cheon observava cada detalhe. Interessante. O soldado ao lado pensou que ele se referia a Won-sook e concordou rapidamente. "Viu? Eu disse que ele não te decepcionaria." A figura de Shi ficou borrada. E um soco poderoso lançou Haiyun pelos ares. A multidão pensou que a vitória estava garantida, mas Lee Won-sook sentiu algo estranho. Aquele soco parecia ter acertado o aço maciço. De fato, após absorver a Atium, Haiyun ganhou uma nova habilidade, transformação de aço, usando magia para transformar partes do corpo em aço. Ele havia provocado Lee Won-sook para atacar quando o próximo soco veio. Haiyun se abaixou rapidamente, então endureceu a perna direita, chutando com força o joelho de Won-sook. Lee Won-sook perdeu o equilíbrio e caiu. Haiyun aproveitou a situação para desferir uma chuva de socos, mas Lee era resistente, ileso. Ele agarrou Haiyun, depois reuniu força para arremessá-lo ao chão. Em desespero, Haiyun envolveu os braços ao redor do braço de Lee Won-sook. Então suas pernas se enrolaram no pescoço dele como uma cobra. Sob a pressão das pernas, o braço de Lee não conseguiu se mover nem um centímetro, mas Lee ainda tinha outra mão. Ele estava confiante de que um soco esmagaria o crânio de Haiyun. Haiyun sabia que aquele cara queria matá-lo. Com um grito, ele forçou a mão de Lee a se abrir e, usando as pernas como alavanca, fez um impulso para se levantar, por pouco escapando do golpe letal. Agora Haiyun saltou para trás de Lee, aplicando o estrangulamento em um movimento fluido. A sequência impecável fez a multidão exclamar em choque. Apenas os olhos de Cheon brilharam.
Gosto cada vez mais de você. Lee Moon-suk zombou. Essa força não significa nada para mim. Ele achava que conseguiria se libertar facilmente, mas Hyun-wook havia ativado a transformação em aço enquanto usava a manipulação de metal para fortalecer seus braços de aço. Com um som metálico estridente, uma sensação de sufocamento tomou Lee imediatamente. Alerta: manipulação corporal excessiva pode causar danos físicos. Os olhos de Hyun-wook brilharam em vermelho, veias saltando. Ao escolher resistir, ele precisava ensinar uma lição dolorosa. Abaixo do ringue, os companheiros de Lee entraram em pânico. Sargento Sang-wook, precisamos detê-lo. Com a personalidade de Lee, ele nunca vai se render. Mas ao ver os olhos de Hyun-wook, Sang-wook sentiu uma súbita vontade de urinar. Ele frequentemente intimidava Hyun-wook junto a Lee. Será que seria o próximo alvo? Enquanto isso, Lee começava a perder a consciência. Droga, como posso perder para este lixo de classe F? E na frente de tanta gente? Com esse pensamento, o poder de Lee começou a explodir. Vapor vermelho girava ao redor. Em um instante, seu corpo foi aprimorado novamente, arrebentando o teto, mas um leopardo que morde o pescoço da presa nunca solta. O olhar de Cheon se intensificou. Hyun-wook imaginou. Essa era a última luta desesperada de Lee. Ignorando os danos físicos, usou toda sua magia. E de fato, após os momentos de luta, Lee finalmente desmaiou. Ao encerrar a luta, a expressão de Hyun-wook permaneceu calma. Nem parecia estar ofegante, mas sua aura invisível fez todos recuarem. Apenas Park Jun-moo se aproximou para perguntar se ele estava ferido. Hyun-wook o ignorou. Em vez disso, encarou Sang-wook, avisando para não causar problemas. Neste momento, Cheon se aproximou de Hyun-wook. Após uma breve conversa, ele descobriu a identidade do protagonista. Soldado Hyun-wook, gostaria de se juntar à unidade Tigre Negro? Ele entregou um cartão de visita. A multidão explodiu. O Tigre Negro era uma unidade de forças especiais conhecida por assassinar chefes de monstros e bombardear masmorras, mas Hyun-wook recusou, dizendo a Cheon que era apenas um soldado classe F. Cheon disse para ele não se preocupar. Os níveis de classificação eram padrões estabelecidos para pessoas comuns. No fim das contas, o Tigre Negro precisava dele agora. Hyun-wook se sentiu relutante. Se o Tigre Negro limitasse seu crescimento, a humanidade ainda enfrentaria a extinção. Por fim, Hyun-wook pegou o cartão, dizendo que pensaria depois. Cheon visitou o escritório de Diamond. Como está sua unidade Tigre Negro ultimamente, Cheon? Cheon suspirou. Estamos com sérios problemas do pessoal. Diamond entendeu na hora. Está procurando Choi Wing-jun, aquele possível inspetor? Cheon sorriu. Exatamente, mas acabei de encontrar alguém ainda mais adequado. Naquela noite, Hyun-wook ainda treinava no campo, com Park Jun-moo o seguindo. Ele puxou Hyun-wook para um abraço. Pai, como você ficou tão forte da noite pro dia? Por favor, me ensina a ficar mais forte nas sombras. Diamond observava Hyun-wook, então fez uma ligação. Consiga todos os registros pré-alistamento do soldado Hyun-wook. Hyun-wook, devo me desculpar primeiro, porque é sua culpa que eu o queira ainda mais agora. No dia seguinte, Diamond já havia aprendido todas as informações sobre Hyun-wook, inclusive descobrindo alguns registros ilegais. Hyun-wook ficou envergonhado, mas Diamond não deu importância. Afinal, você é alguém que eu escolhi. Hyun-wook aproveitou a oportunidade para dizer que queria escolher uma nova arma. Dado o serviço de Hyun-wook no incidente com os Goblins, Diamond aceitou prontamente o pedido. Guiado pela Valkyria, Hyun-wook entrou no arsenal da unidade. Ele não se concentrou nas armas chamativas, mas fingiu pensar um pouco por longo tempo, até finalmente escolher uma espada de bronze enferrujada. A espada nuvem pode absorver umidade e liberar névoa. Seu verdadeiro nome é a espada escondida nas nuvens, usada pelo deus do tempo, mestre das nuvens, e a espada escondida nas nuvens é Relâmpago, a força Yang suprema que cai das nuvens. Em sua vida passada, o Sr. Choi desenvolveu o potencial da espada nuvem, tornando-se eventualmente o espadachim santo universalmente admirado. Se pudesse banhar seu aço em relâmpagos, seria algo incrível. A Valkyria comentou. Embora eu não goste de você por causa do seu histórico, e escolher este lixo é um desperdício. Hyun-wook fez alguns movimentos de teste e disse que parecia boa. Vou levar essa. Não tenho tempo para escolher de novo. Antes que terminasse de falar, um alarme soou por toda a unidade. Um portal havia aparecido no centro da cidade, com hordas de homens macacos saindo dele. Todos correram para se equipar, mas Hyun-wook parecia impassível, como se já esperasse por isso. E essa calma fez Valkyria respeitá-lo ainda mais. Logo, as guildas da cidade isolaram a área. As unidades militares seguiram. Ao verem os equipamentos caros e sofisticados da Lotus Azul, todos secretamente decidiram se juntar à Lotus Azul após a dispensa. Enquanto isso, Hyun-wook estava realizando uma reunião com seu esquadrão. Os monstros deste portal são homens macaco. São ágeis e usam dados envenenados e gás. Então, em combate, não deixem partes do corpo expostas e usem máscaras de gás o tempo todo. Essas palavras fizeram outros esquadrões rirem. Uma equipe de apoio discutindo táticas? Qualquer um pensaria que vocês vão para a linha de frente. O esquadrão de Hyun-wook abaixou a cabeça.
segurança. Equipe de apoio significava uma unidade não combatente de soldados de baixa patente. Heinrich parecia incomodado. A cidade tem muitas rotas. Os homens macaco escaparão do cerco. Mesmo na retaguarda, não podemos baixar a guarda. O homem respondeu com desdém. Se isso acontecer, eu resolvo. Então, recordando sua vida anterior, os homens macaco haviam alcançado a retaguarda da unidade pelos esgotos, pegando todos desprevenidos com gás venenoso. Heinrich foi atingido por um dardo envenenado sem aviso. Quando a adaga do homem macaco desceu, Park Jun-moo interveio, impedindo o ataque. Mas a lâmina ainda cegou um dos seus olhos. Quando Park Jun-moo tentou colocar uma máscara de gás em Heinrich, uma adaga voou e tirou sua vida. Esse foi o maior arrependimento de Heinrich, e o motivo pelo qual o Imperador de Aço passou a usar um tapa-olho. Agora, Heinrich gritou. Já não ouvimos rejeições o bastante? Estamos em um campo de batalha, onde a morte pode vir a qualquer momento. Não sejam complacentes. Em seguida, ordenou que todos instalassem sensores nos esgotos. Manteve Park Jun-moo para trás. Alguém virá para me substituir. Leve o esquadrão para fora da zona de combate. Park Jun-moo ficou surpreso. Sair da zona de combate? Isso não é deserção? Heinrich respondeu com firmeza. Essas são minhas táticas. Soldado Park Jun-moo, obedeça as ordens do líder do esquadrão. A instalação dos sensores por Heinrich atraiu a desaprovação de Lee Min-wei. Ele repreendeu Heinrich por desperdiçar recursos. Lidar com alguns homens macaco não exigia tais medidas, especialmente quando temos Blue e muitos membros de apoio qualificados. Em 20 minutos, o primeiro batalhão começará a eliminar os homens macaco. Seu esquadrão de apoio só precisa fornecer máscaras de gás e suprimentos. Heinrich não recuou. Apesar da patente de Lee Min-wei, estamos apenas cumprindo a tarefa do subcomandante. Impedir que os homens macaco escapem para a retaguarda e entrem nas áreas civis de abrigo. Heinrich gritou isso especialmente alto, atraindo a atenção de todos para ali. Isso o deixou desconfortável. O subcomandante pode achar sua decisão boa, mas saiba seu lugar. Pare o que está fazendo, Sargento Hayun. Neste momento, a subcomandante Senhonha chegou. Tenente Lee Min-wei, o que está acontecendo aqui? Ao ver quem era, Lee Min-wei corou. Eu só estava orientando o comandante inexperiente da equipe de apoio. Você parece apressada. Algo errado? Senhonha se lembrou do motivo de ter vindo. A comandante havia ordenado que ela chamasse Heinrich. Heinrich ficou confuso. Tem certeza que o comandante me chamou? A essa altura, os homens macacos já devem estar aparecendo. Depois que Senhonha confirmou, Heinrich pediu que ela ajudasse a instalar os sensores. Logo depois, em um caminhão camuflado, Heinrich encontrou o comandante Diamond Icheon. Diamond havia convocado Heinrich para uma missão especial, comandar o primeiro batalhão, já que o comandante do primeiro batalhão, Choi Won-jong, estava de licença. A tarefa de Heinrich era fechar a masmorra, impedindo o surgimento de mais monstros. Enquanto isso, o primeiro batalhão se preparava para sua primeira investida. Eles avançavam em formação contra um grande armazém, posicionando escudos em formação de batalha. Os homens macaco, escondidos no armazém, atacaram de todas as direções. À medida que se aproximavam, os magos reuniram sua energia. Jatos de chamas dispararam de formação. Enquanto as armas de fogo eram usadas pelas brechas, os homens macaco foram repelidos. Agora, Heinrich estava chocado ao receber sua missão, mas não tinha tempo para comandar o primeiro batalhão. Seu próprio esquadrão estava em perigo. Heinrich recusou respeitosamente o comandante. Desde que me alistei, só servia a logística. Sua decisão pode custar a vida do primeiro batalhão, mas Diamond não cedeu. Isso era o destino. Um teste dele e o Quan Minguao as habilidades de Heinrich. De repente, alarmes soaram na sala de comando. Um grande grupo de homens macaco havia escapado do cordão de segurança nos abrigos 2 e 3. Unidade de logística preparavam-se para o combate. Heinrich não conseguiu ficar parado, repreendendo Diamond em voz alta. Sei que quer me testar ao me dar o comando de uma unidade de combate, mas não vou colocar o primeiro batalhão e meu esquadrão em risco por essa oportunidade. Sou grato pela sua confiança, mas se isso custar a vida dos meus companheiros, recusarei sem hesitar. Diamond suspirou. Se está decidido, faça o que tiver que fazer. Mas como soldado, enfrentará as consequências por desobedecer ordens. Sem que Heinrich soubesse, Diamond já havia enviado a Valkyria para assumir seu esquadrão. A subordinada da Valkyria perguntou: "Este é o lugar mais seguro do campo de batalha. Precisamos mesmo protegê-lo?" A Valkyria balançou a cabeça. Não sei qual a intenção do comandante, mas ordens são ordens. De repente, uma figura entrou em seu campo de visão. Heinrich gritou urgentemente: "Esquadrão de apoio, retirada total." Enquanto falava, o chão começou a tremer. Sensores nos esgotos foram acionados um após o outro. Park Jun-moo e Senhua acabaram de sentir o perigo. No segundo seguinte, incontáveis pilares verdes irromperam dos esgotos. Em instantes, gás venenoso verde se espalhou por toda a unidade logística. Droga, por que tudo está acontecendo mais rápido do que eu me lembro?
membro. Ele rapidamente colocou uma máscara de gás e derramou água sobre a espada nuvem, que precisava absorver umidade antecipadamente. A absorção estava em apenas 25%. Ele olhou ansiosamente para a distância obscurecida pelo veneno. Park Jun-moo, espero que tenha obedecido às ordens e saído com o esquadrão. Mas ao contrário de seus desejos, Park Jun-moo já estava engajado contra os homens macaco. Os homens macaco usaram um gás venenoso como cobertura para atacar a retaguarda. A Mintai, ferido, rapidamente atraiu a atenção de Park Jun-moo. Ele ordenou que a Mintai se deitasse, então disparou várias balas, repelindo os homens macaco. Com cobertura de seus companheiros, a Mintai foi afastado para a posição defensiva, segurando seu ferimento. A posição defensiva possuía magia de barreira básica, mas só conseguia conter os homens macaco por pouco tempo. Dentro dela, Seonya tremia de medo. Embora possuísse magia de cura classe C, aquele era seu primeiro campo de batalha. Ao vê-la encolhida, Park Jun-moo tentou incentivá-la a se recompor, mas não obteve resposta. Isso fez Park Jun-moo cair em desespero. O primeiro combate de Seonya era compreensível, mas como vice-líder do esquadrão de apoio, o que ele podia fazer naquela situação? Nesse momento, um companheiro trouxe más notícias. Vice-líder Park Jun-moo, estamos quase sem munição. O enfraquecimento do fogo permite que mais homens macaco nos cerquem. Park Jun-moo ficou frenético, puxando os próprios cabelos. Droga, o que eu faço? Vamos só esperar a morte? De repente, um pensamento estranho lhe ocorreu. O que Han-wook faria nessa situação? Enquanto isso, a Mintai caiu em coma devido à perda excessiva de sangue, e a aliança dos soldados chamou por Seonya para tratá-lo, mas foram recebidos pela voz trovejante de Park Mal, ordenando para que todos os membros da equipe recuassem com os feridos, não como desertores, mas sob o comando do capitão. Todos hesitaram. Se eles recusassem e o homem macaco entrasse na área de refúgio, civis comuns sofreriam. Park Jun-moo explicou apressadamente que o capitão Rayun já havia designado o pessoal, dizendo: quando eu der o sinal, apenas corram por suas vidas. O que Park não sabia era que Rayun não tinha preparado nenhum suporte. Ele planejava enfrentar o exército de homens macacos sozinho. Nesse momento, Park ativou sua habilidade elétrica. Com finos fluxos de corrente elétrica emanando de seu martelo, uma habilidade que soava poderosa, mas mal gerava eletricidade suficiente para carregar um celular. Os homens macaco viraram a cabeça. Eles foram atraídos pela luz da névoa venenosa. Ao ver isso, Park ergueu seu martelo e avançou, atraindo a maioria dos homens macaco e dando à equipe de apoio uma chance de respirar. Vendo a oportunidade, Park rapidamente sinalizou para seus companheiros recuarem. Ao observarem aquela figura desaparecer gradualmente, todos ficaram profundamente comovidos. Os homens macaco alcançaram Park, mas ele não se arrependeu. Se fosse Rayun, mesmo com habilidades mínimas, ele teria me feito de isca sem hesitar. Justo quando os homens macaco estavam prestes a se lançar sobre Park, um feixe de luz cortou subitamente o céu noturno. O homem macaco mais próximo caiu em meio a jorros de sangue. Park colapsou, exausto, no chão, reconhecendo a figura imponente à sua frente. Um sólido senso de segurança tomou conta de Park. A essa altura, a espada da nuvem havia terminado de carregar. Ela estava emitindo névoa, dispersando veneno no ar. Você fez muito mais do que eu esperava, vice-capitão Park. Obrigado por continuar vivo. No momento seguinte, Rayun controlou suas adagas para voarem pelas fileiras dos homens macaco. Onde quer que a luz azul passasse, apenas os uivos dos homens macaco restavam. O aço mágico caído despertava emoções em Rayun. Vice-capitão Park, obrigado por me trazer um banquete desses. Agora começarei minha refeição. Subitamente, os círculos mágicos nas testas de todos os homens macacos brilharam, para o espanto dos dois homens. Os homens macaco mudaram de direção, correndo rapidamente em direção à equipe de apoio. Rayun sentiu o perigo e disse apressadamente a Park para reforçar a equipe de suporte. Enquanto isso, a equipe de franco-atiradores, liderada pela Valkyria, não conseguia mirar em alvos devido ao gás venenoso espesso. A Valkyria ordenou que vários membros fossem até a estação de Guilda Lotus Verde para alvejar os homens macaco e impedir que entrassem no abrigo civil. Um soldado perguntou a Valkyria totalmente armada: "Você não vem conosco?" A Valkyria estava desconfiada, pois Rayun parecia saber de tudo o que aconteceria naquele dia. Então, ela precisava confirmar algo. Ela saltou para dentro da névoa venenosa. Ao mesmo tempo, membros da equipe de apoio tentaram salvar a Amitai. Ao ver seu sangue jorrando continuamente, um soldado disse, desolado: "A vida de Amitai está chegando ao fim." Vice-líder do pelotão, Seonya, por favor, acalme-se. Seonya, encolhida em um canto, não havia se recuperado do medo. Como a única com habilidades de cura ali, ela deveria ser a salvadora deles, mas sua coragem falhou em sua primeira batalha real. De repente, uma energia estranha puxou violentamente as caixas que formavam a posição defensiva. Justo quando o resto da formação defensiva estava prestes a se romper, dois soldados usaram todas suas forças para segurar as caixas, lutando contra aquela energia estranha, enquanto o outro soldado chamava ajuda desesperadamente. Quem liberava
usava essa energia era o líder dos Homens Macaco. O líder, de repente, aumentou o fluxo de seu poder mágico e, com um estalo, antes que alguém pudesse ajudar, os restos da formação defensiva foram destruídos. E para piorar, os Homens Macaco que perseguiam Park retornaram no momento mais crítico. Os dois soldados olharam, desesperados. Acabou, o vice-capitão Park deve ter sacrificado-se. De repente, duas figuras apareceram atrás do grupo dos Homens Macaco. Malditos ratos, não toquem nos meus companheiros, gritou uma voz, arremessando com força uma adaga. Sob o controle de Rayun, a adaga foi direto para a cabeça do líder. O líder desviou rapidamente para trás, mas inesperadamente, a adaga fez uma curva de 90 graus e atacou de novo. Surpreendentemente, o líder desviou com passos ágeis, esquivando-se dos ataques repetidos da adaga. Rayun pausou seu ataque, dando um momento de respiro ao líder dos Homens Macaco. Só ao olhar para trás, ele percebeu que os containers que geravam o gás venenoso tinham sido destruídos. O líder dos Homens Macaco rangia os dentes de raiva. Neste momento, os Homens Macaco comuns receberam uma ordem. Eles agarraram suas armas e correram em direção a Rayun, mas quando chegaram até ele, se dispersaram, deixando Rayun confuso. Ele continuou avançando, sem saber que agora estava cercado pelos Homens Macaco. No momento certo, os Homens Macaco ergueram suas zarbatanas, e centenas de agulhas venenosas foram disparadas silenciosamente. Quando Rayun reagiu, centenas de agulhas já vinham em sua direção. Ele rapidamente brandiu a espada da nuvem para proteger Park das agulhas à esquerda, mas as agulhas da direita se aproximavam, aparentemente inevitáveis. Neste momento crítico, Rayun gritou para Park se abaixar. Em seguida, com um grito alto, ativou sua habilidade, alterando minimamente a trajetória das agulhas venenosas. O enorme consumo de poder mágico fez com que ele perdesse instantaneamente o controle de sua adaga. Rayun entendeu. Esses Homens Macaco estavam sendo controlados pelo líder. Embora pudesse se proteger, levar Park junto mudava tudo. Rayun ordenou uma retirada para a posição defensiva. Naturalmente, os Homens Macaco não permitiam que ele escapasse. Em um instante, incontáveis agulhas venenosas se aproximavam silenciosamente, com seu aguçado senso metálico. Rayun as detectou imediatamente, girou e desviou as agulhas mais uma vez. Então, ele saltou para dentro da área defensiva. Ao ver o rosto triunfante de Rayun dentro da barreira, o líder dos Homens Macacos rangia os dentes de raiva. Rayun se virou, com a expressão se tornando extremamente séria. Seus companheiros estavam todos feridos de alguma forma. Park franziu o senho profundamente. Capitão Rayun, a Amitai mal tem pulso. Esquerda, Rayun procurou por Lich ao redor. Logo a encontrou em um canto, enquanto a Amitai estava prestes a morrer. Seonha, o que você está fazendo aqui? Ao vê-la tremendo, Rayun confirmou que era mais um de seus ataques de pânico. Mas ela era a única curandeira do grupo. Se aquilo continuasse, todos seriam exterminados. Decidido, Rayun deu um tapa no rosto de Seonha. Por que você quer que todos aqui morram? Por favor, recupere a consciência. A sensação de ardência no rosto trouxe Seonha de volta à realidade. Ao ver a expressão decepcionada de Rayun, ela finalmente escolheu encarar os fatos, recusando-se a deixar seus companheiros morrerem por causa de sua covardia. Seonha começou a lançar magia de cura, canalizando continuamente o poder mágico em Amitai, e os ferimentos de Amitai começaram a se regenerar a olhos vistos. No entanto, devido à sua intervenção tardia, ele havia perdido muito sangue. Então Seonha usaria todas suas forças para salvá-lo. Ao ver que a vida do companheiro não estava mais em perigo, Rayun finalmente relaxou. Em seguida, com um aceno de mão, as adagas dos seus companheiros começaram a girar ao redor dele sob seu controle. Park já havia adivinhado a intenção de Rayun. De fato, aquele homem estava prestes a liberar sua vingança. Enquanto isso, em um carro de luxo, uma bela mulher madura recebeu uma mensagem que despertou seu interesse, decidindo encontrar pessoalmente a pessoa mencionada nela. Ela instruiu o seu motorista a seguir em frente. Agora Rayun estava de pé, segurando a espada das nuvens, à vista do Homem Macaco. Ele caminhou até um ponto previamente escolhido, pois ficar ali significava que a presa entraria diretamente em seu alcance de caça. Incontáveis Homens Macacos se escondiam atrás das coberturas para observar. Bate fechou os olhos e começou a sentir. Em um instante, todos os metais suspensos e metais de formatos únicos foram memorizados por Rayun. Achei você. 5 adagas dispararam com sons cortantes como cobras venenosas, avançando pelas fileiras dos Homens Macaco. Cada parada de uma adaga representava a morte de um Homem Macaco. Logo, o líder dos Homens Macaco, que estava na retaguarda, também foi travado por uma adaga. Ele rapidamente usou uma magia bizarra para prender firmemente a adaga. Rayun sentiu a anomalia e controlou as outras 4 adagas. Para ajudar, o líder dos Homens Macaco gritou, liberando um imenso poder mágico. Tentáculos emergiram de um círculo mágico para prender as adagas restantes. Rayun praguejou em silêncio e usou toda a sua força para tentar se libertar da restrição. Aviso, uma força mais forte está restringindo seu metal. Essa mensagem surpreendeu Rayun. Enquanto estava momentaneamente atordoado, os Homens Macacos sobreviventes dispararam agulhas envenenadas contra ele. Sem tempo para ativar sua habilidade, Rayun projetou o rosto com seus braços. As agulhas envenenadas cravaram-se por todo o braço. Ao ver isso, o líder dos Homens Macaco finalmente deixou a guarda e ordenou o ataque. Os Homens Macaco levantaram
levantaram suas armas e começaram a correr em direção a Hanyuki. Os lábios de Hanyuki se curvaram em um sorriso no momento crítico. Ele havia ativado a transformação de aço. As agulhas venenosas haviam perfurado sua roupa, mas não conseguiram penetrar seu corpo. Quando o líder baixou a guarda, Hanyuki já havia retornado o controle das 5 adagas. Agora, todos os homens macaco corriam em sua direção. O mais próximo foi morto instantaneamente pelas adagas. Hanyuki controlou as adagas para girarem em cruz, formando um enorme redemoinho que puxava os homens macaco com força aterradora, triturando-os instantaneamente até o pó. Quando a tempestade cessou, centenas de homens macaco haviam desaparecido sem deixar vestígios. A exclamação do líder rompeu o silêncio, e encarando aquela figura com terror, Hanyuki lançou-lhe um olhar cruel. Vamos acertar as contas da vida passada. Essa cena fez os olhos do líder dos homens macacos se arregalarem de raiva. Cerrando os dentes, ele ativou o recipiente de veneno na potência máxima. Em um instante, uma cascata de gás venenoso foi liberada, caindo diretamente sobre Hanyuki. Ele fincou a espada das nuvens no chão diante de si. Uma névoa branca se espalhou, dispersando gradualmente o gás venenoso. Sua luta é inútil. Eu projetei isso deliberadamente para salvar você por último. Enquanto falava, Hanyuki ativou a detecção de metais, monitorando constantemente os movimentos do líder dos homens macaco. Percebeu que lançar adagas descuidadamente só levaria a que fossem capturadas, então teria que atacar com precisão. Mas o líder permanecia imóvel. Justo quando Hanyuki ficou intrigado, vários tentáculos emergiram do chão em sua direção. O líder dos homens macaco havia liberado o gás venenoso para obscurecer a visão e preparar este ataque. Pegando-o de surpresa, um tentáculo agarrou seu tornozelo. Ao ver seu ataque ter sucesso, o líder deu uma risada sarcástica. Então, com um pensamento, ergueu Hanyuki a 100 metros no ar. Com um puxão poderoso, arremessou-o contra o chão com força tremenda. Um estrondo imenso ecoou, disparando vários metros de gás venenoso. Após a explosão, a cidade voltou ao silêncio. O líder dos homens macaco achou que havia vencido e já ia comemorar, quando uma voz mortal surgiu à sua frente. Macaco fedorento. Já quase morri várias vezes por causa sua hoje. Hanyuki puxou dolorosamente a perna do chão. Se não tivesse transformado suas pernas em aço no momento crítico, teria sido despedaçado. O homem e o macaco se encararam. No segundo seguinte, o líder dos homens macaco avançou rapidamente pela névoa venenosa. Com sua detecção de metal, Hanyuki sentiu algo se aproximando rapidamente por trás. Sem hesitar, inclinou-se para trás, evitando a lâmina que se aproximava. Ele odiava traições mais do que qualquer coisa. Hanyuki gritou, descendo sua espada sobre a cabeça do líder dos homens macaco com força trovejante. O líder levantou sua espada às pressas para bloquear, mas a força aterradora transmitida o fez tremer e paralisar no local. Hanyuki aproveitou a oportunidade e transformou sua perna direita. Deu um chute com força relampejante. O líder gemeu e cuspiu vários dentes quebrados. Seu corpo foi lançado como uma bola. O chute de Hanyuki quebrou a máscara do líder dos homens macaco. Sem ela, ele não podia usar magia. A voz gélida de Hanyuki ecoou. Você sabe há quanto tempo espero por este momento? Desde o primeiro dia do meu retorno. Não pensei em outra coisa senão vingança. Você é apenas meu primeiro alvo, e isso será a maior honra da sua vida. No segundo seguinte, 5 facas voadoras cortaram o ar, atingindo o corpo do líder de direções diferentes. O líder caiu no chão, tremendo incontrolavelmente de medo. Hanyuki não mostrou piedade ao levantá-lo, pois ele próprio havia perdido um olho, e havia perdido também aquele companheiro fraco, mas determinado. Hanyuki ergueu a espada das nuvens, com uma raiva sem fim transbordando em seu coração. Com um som seco de lâmina, o rancor entre o Imperador de Ferro e os Homens Macaco através de 2 vidas foi finalmente resolvido. Finalmente se dissipou. Hanyuki suspirou de alívio, tendo finalmente dado o primeiro passo para mudar o passado. De repente, o sistema notificou. Espada das Nuvens absorveu o monstro de elite. Energia desconhecida de sangue aumentou em 11%. Quando a energia atingir o nível certo, as habilidades potenciais de Espada das Nuvens serão desbloqueadas. Ao mesmo tempo, um item caiu do líder quando Hayun descobriu sua verdadeira identidade. Ele ficou chocado. O metal infernal demoníaco continha poder demoníaco, sendo o equipamento de mais alto nível da série de metais demoníacos em sua vida anterior. Esse item caiu nas mãos do Salvador de Busan, Hell. O metal infernal transformou qualitativamente suas chamas, mas ele acabou morrendo nas mãos de um mago necromante. O metal infernal também foi tomado por ele. Hanyuki não tinha informações sobre esse necromante, só sabia que, assim como ele, o necromante possuía uma habilidade que crescia por meios específicos. Ao olhar para esse artefato divino, Hanyuki ficou extremamente empolgado naquela época. Lutou desesperadamente, mas só conseguiu uma réplica de menor grau. Enquanto o gás venenoso ainda não havia se dissipado, Hayun se preparava para consumir este metal. E quando estava prestes a colocá-lo na boca, uma voz severa soou atrás dele. A Valkyria apontou sua espada e exigiu: Soldado Hayun, o que exatamente está acontecendo? Ao ouvir isso,
isso, Raion suou frio e rapidamente enfiou o metal no bolso. Em seguida, se virou com uma expressão confusa. Vice-comandante, a que está se referindo? Neste momento, uma mulher bonita e madura se aproximou, aplaudindo e elogiando. Embora eu só tenha observado brevemente de longe, sua batalha me impressionou profundamente. Reconhecendo a recém-chegada, a expressão de Raion se intensificou. A Valquíria franziu a testa. Esta é uma área de operação militar. Pessoal não autorizado é proibido. Por favor, retire-se imediatamente. A mulher madura ignorou o aviso de Valquíria e caminhou diretamente até Hanyuki. Prazer em conhecê-lo. Sou Katerine Yu, capitã da equipe de exploração da capital da Guilda Lotus Verde. Ela disse isso enquanto entregava a Hanyuki um cartão de visitas. Katerine não era apenas mulher do presidente habilidoso da Lotus Verde, mas também uma desperta de classe A, que podia controlar insetos venenosos. Mas ao revelar sua identidade, Hanyuki permaneceu impassível. Katerine ficou intrigada. Você não me reconhece? Mal sabia ela que, ao vê-la, Hanyuki quase quebrou os dentes de tanta raiva em sua vida passada. Katerine havia se juntado à organização maligna que buscava destruir a humanidade. A Valquíria enfatizou sua declaração anterior. Por favor, saia imediatamente. Ao ouvir isso, Katerine virou a cabeça com desgosto. Nossa guilda Lotus Verde contribuiu muito. Sua pressa em me expulsar é realmente desanimadora. Neste momento, uma buzina de carro quebrou o clima constrangedor. O comandante Major Diamond saiu do carro com uma expressão sombria. Seu olhar varreu os cadáveres dos homens macaco. Ao ver o líder dos homens macaco caído, Diamond finalmente relaxou um pouco. Katerine falou primeiro. Quanto tempo, comandante Jin? Diamond sorriu levemente. Obrigado pelo apoio da Lotus Verde, mas esta é a zona de operações militares. Sem prévio aviso, a entrada não autorizada exige retirada imediata, mesmo para o primeiro-ministro. Com as coisas ditas com tanta clareza, Katerine não pôde insistir mais. Antes de ir embora, deixou uma marca de batom no cartão de visitas e, diante de todos, o enfiou no bolso de Hanyuki. Lembre-se de me ligar, disse com satisfação antes de partir. Diamond não deu atenção a isso. Dado sua capacidade de derrotar o líder dos homens macaco, estou confiando a você toda a responsabilidade de eliminar os restantes. Logo, Raion começou a limpar o campo de batalha. Os homens macaco, que todos subestimaram, causaram enormes baixas. Felizmente, a Amintai sobreviveu à crise graças aos esforços de Seonya, sendo levado em segurança ao hospital militar. Uma semana se passou rapidamente. Hanyuki percebeu que se vingar sozinho era algo difícil, então ficou em seus companheiros de equipe e iniciou o treinamento do inferno. Seonya também mudou rapidamente. Ela se apegava a Hanyuki sempre que podia, e isso deixava Lee Min-hee, que secretamente amava Seonya, louco de ciúmes. Em contraste, o comandante Mori estava extremamente empolgado, querendo promover Hanyuki como oficial e criar uma cultura militar sem restrições de patente. Embora lisonjeado, Hanyuki disse que consideraria isso durante suas férias. Na noite anterior a seu recesso, Hanyuki havia absorvido o metal infernal e adquirido uma nova habilidade, Corpo Fornalha, que formava uma fornalha no estômago para acelerar a absorção de metais. Embora seu uso sobrecarregasse o corpo, ao ver que Hanyuki não saía do banheiro havia muito tempo, Park Jun-moo foi procurá-lo com um sorriso travesso. Capitão To, o que de interessante você está fazendo aí sozinho? Hanyuki segurava o estômago em chamas. No dia seguinte, uma luz dourada ofuscante explodiu por seus 7 orifícios. No momento em que a digestão do metal se completou, como uma liberação de recompensa, Hanyuki soltou involuntariamente um som de prazer. Ao perceber o que havia acontecido, ficou extremamente envergonhado, porque aquele som estranho foi ouvido por Park do lado de fora da porta. Ah não, vão achar que estou fazendo algo esquisito no banheiro. No dia seguinte, as férias chegaram conforme o previsto. Hanyuki tirou o uniforme e voltou para a cidade. Depois de apenas alguns passos, inesperadamente encontrou Seonya na rua. Embora tenha pegado o mesmo trem, a viagem de volta foi cheia de constrangimento. Seonya foi a primeira a quebrar o silêncio. Você não tira férias há muito tempo? Sua família deve estar muito feliz em te ver, Hanyuki. Sem expressão, ele respondeu que era órfão, uma resposta que chocou Seonya e encheu de culpa. Vendo o desconforto dela, Hanyuki sorriu e disse para ela não se preocupar, pois tinha camaradas que eram como família. Em sua vida passada, Hanyuki havia descoberto um método para se fortalecer, tornando-se o pilar da unidade. Sempre que se lembrava daquela cena, seu coração se enchia de alegria. Logo, Hanyuki chegou ao seu destino. Durante essas 3 noites e 4 dias de férias, ele precisava se preparar completamente para o futuro. O primeiro passo foi adquirir fundos substanciais a caminho de conseguir financiamento. Hanyuki notou anúncios do grupo Blue Tree por toda parte. O presidente do grupo, Gordon, possuía uma fortuna de quase 1 trilhão. Ele não apenas havia subornado muitos oficiais de alto escalão, como também a maioria dos despertos já havia recebido ajuda do grupo Blue Tie. No entanto, os olhos de Hanyuki revelaram um ódio intenso, pois Gordon foi quem o matou em sua vida anterior. Hanyuki havia resumido muitas razões para sua derrota, sendo a principal delas a falta de dinheiro. Felizmente, ele conhecia as oportunidades futuras com antecedência, então até mesmo sua pequena quantia de dinheiro poderia crescer exponencialmente. Momentos depois, Hanyuki entrou em um lugar chamado Guilda Esperança. Antes que pudesse entrar, ouviu vozes discutindo. Um homem de cabelos brancos agarrava a gola de um homem rechonchudo
rechonchudo com raiva. Nos fazer trabalhar como seguranças em um local de eventos? Como ousa aceitar uma missão tão indesejada? O homem rechonchudo gaguejou. Nossa guilda não recebe nenhuma missão há meses. Consegui esta com muita dificuldade. Se recusarmos, iremos à falência. Nesse momento, alguém empurrou a porta da Guilda Esperança. Ao reconhecer o recém-chegado, o homem de cabelos brancos o cumprimentou calorosamente. Bat o ignorou e passou direto, o que desagradou o homem de cabelos brancos. Faz anos que não nos vemos e você se tornou tão desrespeitoso? Esqueceu a lição do ensino médio? No ensino médio, Hayuki e o homem de cabelos brancos chamado Wonshu eram os únicos despertos da classe, e rapidamente se tornaram próximos. Mas quando Hayuki demonstrou sua habilidade, foi zombado por todos. Wonshu chegou até a derrubar Hayuki no chão com apenas aquelas habilidades. Você se atreve a se chamar de desperto? Que piada! Um inútil se exibindo. Quer que eu te espanque de novo? Como antes, o homem rechonchudo correu para intervir, mas também foi insultado por Wonshu. Se não quiser morrer com essa cara, saia agora. A expressão de Wanyuki se endureceu. Quer me matar? Pode tentar. Essas palavras imediatamente inflamaram a fúria de Wonshu. Seu punho, envolto por um furacão, disparou como um raio em direção a Hayuki. Hayuki não se esquivou, nem piscou, mas o punho de Wonshu parou imóvel diante dele num instante. Várias lâminas afiadas o cercaram. Um passo adiante, e Wonshu seria despedaçado. Após um momento tenso, o subordinado de Wanjie entrou chamando para sair rapidamente, pois perderiam o horário da missão de segurança. No local do evento, depois que Wonshu saiu, Hayuki contou ao homem rechonchudo sobre vários projetos que valorizariam no futuro. O homem rechonchudo, chamado Gerro, era o presidente da Guilda Esperança e o benfeitor que ajudou Hayuki a descobrir como melhorar suas habilidades. No entanto, quando alguém afirma de repente que pode ganhar dinheiro suficiente para mudar de vida, é difícil acreditar, Gerro incluso. Hayuki então tirou cartões de visita da Guilda Lotus Verde, das Forças Especiais Tigre Negro e dos oficiais militares. Disse que todos eram contatos que haviam revelado essas informações para recrutá-lo. Então Hayuki sorriu e entregou seu cartão bancário. Esta é a herança dos meus pais, um total de 20 milhões. Por favor, me ajude a investir durante meu período de serviço, irmão. Enquanto isso, Wonshu trabalhava com segurança com seus subordinados do lado de fora de uma empresa, mas não conseguia esquecer a atitude arrogante de Hayuki. Rilhava os dentes de raiva. Porém, essa cena foi testemunhada pelo empregador. Aventureiros sem cérebro, por que estão enfurecidos neste lugar solene? Essas palavras incendiaram completamente a raiva de Wonshu. Com um uppercut, lançou o empregador 3 metros para o alto. Em seguida, descarregou seu ódio por Hayuki, socando o empregador repetidamente. Só parou quando o empregador perdeu completamente a consciência. O ofegante disse com crueldade a seu subordinado: ajude-me a colocar uma recompensa por alguém. Aquele arrogante, Hayuki. Após se despedir da Guilda Esperança, o presidente Hayuki chegou a uma rua comercial para despertos. Um lendário ferreiro anão surgira ali. Quando os monstros apareceram pela primeira vez no mundo, algumas raças comunicáveis também surgiram, entre elas os anões. Eles possuíam tecnologia muito avançada e contribuíam enormemente na resistência contra monstros vindos dos portais. O objetivo de Hayuki era recrutar o futuro lendário ferreiro anão. Ele entrou em uma loja de ferreiro. O dono era Kang Jangdu, que havia sido expulso da organização dos ferreiros devido à sua natureza solitária e agora enfrentava dificuldades financeiras. Ao ver um cliente chegar, Kang Jangdu disse com firmeza: essa loja só vende armas no balcão. Não ponha os olhos em mais nada. Hayuki se sentiu desconfortável, mas assentiu em concordância. Então seu olhar recaiu sobre a arma que Kang Jangdu estava forjando. Era uma lança que parecia rudimentar, mas no futuro mataria um dragão gigante, conhecido como Lança do Dragão. Neste momento, uma garota entrou e encarou Hayuki. Vovô, o que está acontecendo? Quem é esse cara? Ao ouvir isso, Kang ficou um tanto irritado. Como pode chamar um cliente de esse cara? Hayuki não se importou. Suas memórias no passado voltaram a Ryuna. A garota era na verdade a futura lendária ferreira Baexel. Em sua vida anterior, ela havia lutado ao seu lado, mas morreu tragicamente. Desta vez, ele precisava protegê-la. Baexel analisou Hayuki dos pés à cabeça. Sobretudo de 100 mil. Botas de 30 mil. Sua atitude mudou imediatamente. Um cliente ilustre. Por favor, diga-me o que deseja comprar. Hayuki ficou sem palavras. De fato, essa natureza grandiosa da garota não havia mudado. Como já havia captado sua atenção, o próximo passo era ganhar sua confiança. Hayuki comprou 200 mil em mercadorias na loja de ferreiro, fazendo o Baexeo brilhar de alegria. Meu Deus, não é apenas um cliente, é um chefe honorável. Kang ficou bastante confuso. Chefe honorável? Você claramente não parece um mago. Por que comprar veneno, aço mágico e tributo de pérolas miral? Ao ouvir isso, Baexeo apressadamente interrompeu seu avô, temendo que o grande cliente mudasse de ideia. Mas Hayuki sorriu e explicou: realmente preciso desses itens, e a qualidade aqui é boa. Visitarei com frequência no futuro. Depois disso, Hayuki retornou a seu hotel. Ele precisava aumentar significativamente sua resistência a veneno antes que suas férias terminassem. Então ele foi visto pegando um pedaço de aço mágico venenoso e enfiando-o na boca. Você ingeriu metal com toxicidade após a absorção. Sua resistência a veneno aumentaria
esquentará levemente. Han-wook ativou seu corpo como uma fornalha para acelerar a absorção do metal. Com chamas escaldantes derretendo continuamente o aço mágico, uma dor insuportável se espalhou por todo o corpo de Han-wook. Esse processo se repetiu por 2 dias, e todo o aço mágico com atributo de veneno foi absorvido. Sua resistência a veneno também aumentou para o segundo estágio. O sistema emitiu uma notificação. Parabéns pelo seu primeiro potencial de avanço. Você ganhou a habilidade especial Esmagamento de Metal. Consome poder mágico para esmagar uma certa quantidade de metal. No entanto, antes que Hayun pudesse comemorar, seu sentido metálico detectou o metal se aproximando rapidamente no segundo seguinte. Um homem arrombou a porta do quarto de Hayun com um soco. Era Won-Shu. Durante esses 2 dias, seus subordinados haviam descoberto a localização de Hayun, e ao perceber a notícia, Won-Shu correu até lá sem hesitar. No momento em que viu Han-wook, Won-Shu avançou como um vento, mas Han-wook bloqueou facilmente seu punho de ferro, apenas metalizando seu braço. Won-Shu ficou chocado, mas ainda não levou esse fracote de classe F a sério. Ele seguiu com um chute giratório, que Han-wook evitou se abaixando. Embora eu não tenha conseguido te vencer 2 dias atrás, agora é diferente, pensou ele. Usando o controle de metal para fortalecer seu braço, Han-wook desferiu seu poderoso uppercut no abdômen de Won-Shu. A dor intensa fez com que ele se curvasse no chão como um cão morto. Han-wook aproveitou para fazer a pergunta que o atormentava. Comparado ao que você fez comigo na escola, o que aconteceu naquele dia não foi nada. Por que ainda está tão agressivo? No entanto, essa sensação de estar sendo subestimado enfureceu ainda mais Won-Shu. Padrões vermelhos surgiram em suas panturrilhas, o que surpreendeu muito Ryun, que gritou furioso. Você não sabe que usar habilidades aqui pode machucar muitas pessoas inocentes? Mas Won-Shu não se importava. Sua mente agora estava obcecada apenas por matar Ryun. Enquanto isso, Han-wook estava prestes a pular pela janela para mudar o campo de batalha e evitar prejudicar inocentes. Mas Won-Shu já havia ativado sua habilidade, desferindo um chute violento no corpo de Ryun. Com um estrondo ensurdecedor, a parede explodiu, formando um buraco enorme. O corpo de Ryun foi lançado para trás pelo ar e, novamente, o punho de Won-Shu veio em sua direção. Ryun combinou sua transformação em aço com manipulação metálica para controlar seu corpo e fazer uma curva no ar. E isso surpreendeu Won-Shu. Aquele cara podia voar. Após se recuperar do choque, Won-Shu chutou novamente com força. Os veículos ao redor foram virados. Ainda assim, Ryun desviou facilmente, controlando seu corpo para deslizar para trás. O enorme barulho alarmou os moradores do hotel, que espiaram pelas janelas e viram 2 despertos lutando na rua. Won-Shu puxou a perna do chão, agora ansioso por errar 2 vezes. Se você tem coragem, pare de se esconder como um rato. Venha até mim como antes. Won-Shu avançou novamente, usando técnicas de perna com velocidade ofuscante, mas ainda assim não conseguiu nem tocar nas roupas de Ryun. O furacão gerado pela batalha já tinha virado diversos carros. Até mesmo o hotel inteiro tremia violentamente, como em um terremoto. Ryun não contra-atacava justamente por temer ferir civis acidentalmente, mas esses civis, alheios ao perigo, estavam até postando nas redes sociais. Lee Won-jae agora percebeu as intenções de Ryun. Então você está se contendo por causa dessas pessoas? Então terei que eliminar essas incômodas para você. Enquanto falava, padrões vermelhos voltaram a brilhar em suas canelas. Essa atitude enfureceu completamente Toei, o soldado. Você vai destruir esse prédio? Essas pessoas não têm nada a ver comigo. Mas Won-Shu já havia perdido completamente a razão. Esses insetos me irritam. Se quiser me parar, lute com tudo que tem. Ao ouvir isso, Han-wook pareceu tomar uma decisão, pois Won-Shu estava além da salvação. No momento do ataque total de Lee Won-jae, Han-wook ativou o Metal Shatter. A arma na canela de Won-Shu se despedaçou instantaneamente, interrompendo sua batalha. Um grito estridente ecoou pela cidade. Won-Shu agarrou sua perna direita, sangrando, uivando de dor. Han-wook questionou furiosamente: por que você teve que levar as coisas tão longe? O arrogante Won-Shu respondeu, confuso: esmagar um mosquito irritante não é o natural a se fazer? Essa resposta chocou Ryun, mas ele manteve a compostura e apenas advertiu Won-Shu: não apareça mais na minha frente, ou da próxima vez perderá mais do que apenas uma perna. Na manhã seguinte, a polícia havia isolado o local. Ryun, envolvido no acidente, foi levado à delegacia, mas foi libertado sem acusações. Testemunhas afirmaram que ele apenas impediu que Won-Shu causasse confusão. O oficial comentou que era a primeira vez que via uma batalha entre despertos onde um lado saía completamente ileso. Ryun sorriu levemente. Se a armadura da perna dele não tivesse explodido de repente, eu não teria sobrevivido. Após prestar seu depoimento, Han-wook deixou a delegacia. Sua expressão agora era séria. Hoje não era apenas o último dia do feriado, mas também o dia em que um portal apareceria em sua vida passada. Dias após o incidente com o povo macaco, as notícias relataram um portal surgindo na estação do trem-bala, resultando em uma horrível contagem de mortos, 745. Han-wook correu para a estação sem nem tomar café da manhã. A estação agora estava lotada de pessoas. Embora Han-wook quisesse causar uma confusão para evacuar os civis, não podia. O vilão escondido na multidão perceberia e ficaria cauteloso. Nesse momento, Seonya chamou por Ryun, perguntando furiosa: soube que você estava na delegacia ontem. A unidade está em caos. E por que seu
seu celular não está funcionando. Raiun explicou que seu celular havia quebrado, mas se perguntava por que a Seonha estava ali. Ela não deveria estar em sua vida anterior. Verificando o horário, viu que o portal abriria em 1 minuto. Tarde demais para evacuar Seonha. Então Raiun instruiu: quando eu der o sinal, corra para um lugar com máscaras de gás. Seonha ficou confusa com essas palavras. No segundo seguinte, um portal gigantesco apareceu no teto da estação. Gás fétido se espalhou instantaneamente pelo local. Então uma boca grotesca e gigante saiu do portal. Raimuki gritou para Seonha: agora, evacue e pegue máscaras de gás. Rápido! Mas Seonha recusou, insistindo que, como soldado, mesmo sem habilidade de combate, ela podia ajudar a evacuar e tratar os feridos. E não sei o que você está planejando, mas você precisa sobreviver. A aranha gigante surgiu rapidamente através do portal, aterrissando com um estrondo ensurdecedor. As pessoas ao redor, pegas de surpresa, finalmente reagiram e se dispersaram em pânico. Aqueles que não conseguiam correr rápido o suficiente tornaram-se alimento para o monstro. Enquanto isso, Diamond estava sendo repreendido por um superior por nomear um soldado de classe F como oficial, mas ele insistia que mesmo despertos de nível inferior também podiam se qualificar como oficiais, pois não queria desperdiçar talentos genuínos. Isso fez a expressão de seu superior escurecer. O único olhar fez Diamond tremer involuntariamente. Esse superior era o general de brigada Jiang Sheo, classificado em 31º lugar entre os despertos nacionais, capaz de magia em larga escala e considerado uma arma de guerra. Ele levava esse tipo de assunto muito a sério. Agora soldados aposentados estavam se juntando à guilda civis. Se até mesmo classe F pode ser oficial em nossa unidade, quem vai querer se alistar conosco? Disseram, deixando Diamond sem palavras. Nesse momento, uma ligação telefônica chegou com um relatório. General de brigada, um portal apareceu na estação ferroviária de alta velocidade. É um portal infeliz. Ao ouvir isso, os 2 homens do escritório ficaram chocados. Portais infelizes aplicam efeitos negativos aos jogadores ao adicionarem regras difíceis às dungeons. Enquanto isso, a estação agora estava coberta por um véu escuro com um aviso acima. Esta dungeon permite entrada, mas não saída. Requisito de entrada, nível 15. Condição de sobrevivência: sobreviva por 6 horas ou derrote o monstro-chefe dentro. A equipe de segurança já havia confrontado a aranha gigante, com vários despertos usando chamas para tentar prendê-la. Um homem perguntou: que tipo de monstro é esse aranha gigante? Nunca vi nada sobre ele em nenhum lugar. Mas enquanto falava, a aranha gigante avançou de repente contra ele, com sua enorme boca prestes a devorá-lo. O capitão da segurança, Jeon Ma-Hu, avançou e empurrou o homem para longe. Com olhos afiados, Jeon Ma-Hu percebeu que as chamas não conseguiam ferir o monstro-aranha. Então ele ordenou que sua equipe mudasse imediatamente para a formação de congelamento. Raízes de árvores e pilares de gelo surgiram, congelando gradualmente o monstro-aranha. Mas Jeon Ma-Hu franziu a testa, sabendo que sua pequena equipe não conseguiria segurar por muito tempo aquele monstro. Eles precisavam atingir os olhos dele durante o congelamento. Jeon Ma-Hu saltou, reunindo o poder mágico em sua espada. Inesperadamente, a aranha gigante quebrou o gelo e abriu a boca para receber Jeon Ma-Hu. Quando ele estava prestes a cair dentro da boca do monstro, várias esferas de aço prateadas voaram pelo ar, derrubando Jeon Ma-Hu para longe. Quem interveio foi Hanyuki, que imediatamente reconheceu o monstro como uma aranha de armadura venenosa, com pele feita de aço grosso, difícil de ser danificada com ataques comuns, mas Hanyuki não teve medo. Viu aquilo como uma chance de testar sua força. Seus olhos brilharam com uma luz fria. Metal Shatter foi ativado, e 2 rajadoras surgiram na armadura nas costas da aranha gigante. Mas isso não era o bastante. Hanyuki amplificou o Metal Shatter ao máximo, enquanto o poder mágico era consumido freneticamente. Com um som de estilhaço, a grossa armadura da aranha finalmente se partiu. Essa cena chocou todos os presentes. Esse cara é muito forte. Os lábios de Hanyuki se curvaram em um sorriso. Com esse nível de poder, ele acreditava que poderia fechar o portal e ainda conquistar a recompensa por limpar o ninho sozinho. O pensamento o encheu de empolgação. Eu vou arrancar toda a sua armadura e comê-la, gritou Hanyuki, controlando as esferas de aço prateadas para atacar. Com inúmeros assobios, as esferas martelaram as costas desprotegidas da aranha gigante. Em seguida, Hanyuki fez as esferas girarem em padrão cruzado, perfurando o corpo da aranha como brocas. Em poucos segundos, os órgãos internos da aranha foram pulverizados, como se estivessem num liquidificador. Em apenas algumas respirações, o monstro perdeu todos os sinais de vida e colapsou. Jeon Ma-Hu havia testemunhado tudo. O monstro que toda a equipe de segurança não conseguiu sequer arranhar havia sido derrotado por um único homem. Embora já tivesse visto muitos despertos de classe A lutando, nenhum tinha feito parecer tão fácil. Jeon Ma-Hu tremia ao perguntar: você é um desperto de classe S? Ryu não respondeu, apenas lembrou Jeon Ma-Hu de que ainda não podiam relaxar. Ao olhar para cima, 2 outros monstros aranhas gigantes apareceram no portal. Os olhos de Hanyuki se encheram de empolgação e confiança. A batalha anterior havia fortalecido sua determinação. Então vou fechar este portal. Enquanto isso, fora da dungeon, milhares de tropas militares haviam se reunido. Até a guilda civil de maior classificação, Blue Lotus, havia se mobilizado totalmente, mas devido à restrição de nível 15 do portal infeliz, só podiam esperar. Uma novata de Blue Lotus perguntou: não poderíamos reunir todos os magos e usar magia de
cerco para quebrar aquela cúpula, mas um veterano respondeu que isso seria impossível, pois a cúpula havia sido criada pelas regras do sistema, a menos que derrubassem o próprio sistema. Ela não poderia ser destruída. Momentos depois, um helicóptero de 4 lugares e um helicóptero armado aterrissaram. Dele desceram o comandante do batalhão Diamond e a líder da Blue Lotus, a habilidosa Catherine. Diamond perguntou: quantos despertos abaixo do nível 15 sua guilda Blue Lotus possui? Catherine ficou surpresa com a pergunta. Como uma guilda de alto escalão, como poderiam recrutar despertos abaixo do nível 15? Mas você está mesmo planejando enviar uma equipe de apoio? Isso é suicídio. Ao ouvir isso, Diamond tirou os óculos escuros com uma expressão séria. Existem pelo menos 800 civis comuns dentro daquela dungeon. Que tipo de soldados seríamos se só nos importássemos com nossas próprias vidas? A decisão de Diamond foi tomada porque ele sabia que havia um as confiável dentro da dungeon. Atualmente, Raimuki usava sua habilidade para quebrar a espessa armadura da aranha. Neste momento, outra aranha aproveitou a oportunidade para lançar suas garras contra ele. No segundo seguinte, um raio de eletricidade brilhou quando Hayuki deslizou rapidamente, evitando o ataque. Ele chamou a equipe de segurança para congelar aquele monstro como antes. A equipe recebeu a instrução e lançou sua magia imediatamente. Raízes e pilares de gelo surgiram, prendendo firmemente a aranha em seu lugar. Vendo a situação piorar, a aranha restante atacou imediatamente a equipe de segurança, mas quando estava prestes a ter sucesso, várias esferas de aço prateadas colidiram com ela como bolas de canhão, empurrando-a para trás. Em seguida, Renwook colocou as esferas para girarem em padrão cruzado, ao som de um uivo agonizante. O corpo da aranha blindada foi instantaneamente perfurado por um buraco enorme. Enquanto isso, com o controle do Major desaparecido, a armadura congelada da aranha tremeu violentamente e se libertou, mas Renwook apenas sorriu. Está com pressa para se juntar a seus amigos? 2 flashes frios dispararam de seus olhos. O metal se despedaçou com a ativação da armadura. A armadura da aranha explodiu num instante, então várias bolas de aço prateado reclamaram sua vida sem misericórdia. Essa cena foi observada por certo vilão que xingou: droga, não acredito que minha primeira missão tenha falhado assim. Depois de confirmar que não havia mais perigo, a equipe de segurança agradeceu a Rayun e pediu seu nome. Renwook não respondeu, mas seu olhar vasculhou intensamente cada membro da equipe de segurança. Uma pergunta se formou em sua mente. Na vida anterior, ele tinha ouvido que o vilão escondido ali era um membro da equipe de segurança, mas agora não conseguia encontrá-lo. Pensando nisso, Renwook decidiu agir cedo, negando qualquer oportunidade ao vilão. Então ele respondeu à pergunta do capitão de segurança: meu nome não é importante. O que importa é que este é um calabouço duplo. Enquanto isso, do lado de fora do calabouço, Diamond anunciou: nomeio Lee Min-win como o comandante desta operação de resgate. Embora me doa enviar vocês, despertos de baixo nível, para lá, a vida dos cidadãos está em suas mãos. Vocês devem cumprir seu dever para protegê-los. Então Diamond deu uma instrução a Lee Min-win: se encontrarem o soldado privado Rayun durante a operação, por favor, adotem ativamente suas sugestões do nível B1 da estação. De fato, havia outro portal, porém dentro do portal estava um homem olhando para inúmeros cadáveres de monstros, incrédulo. O que aconteceu? Porque todos os monstros estão mortos, mas ele sabia que agora não era hora para raiva. Se ele completasse essa missão, seria promovido a vilão oficial. Aconteceu que os vilões também tinham um sistema de missões. A primeira missão dele era ganhar tempo até que as aranhas blindadas com veneno estabelecessem seu ninho na estação, mas essa missão já havia falhado. A segunda missão era massacrar mais de 500 civis por qualquer meio necessário. A terceira missão era entregar um item obtido com o Buscador do Mal para a Aliança dos Vilões. Eram missões que outros despertos jamais acessariam em suas vidas, missões capazes de mudar o destino de alguém. Ele precisava manter a calma agora, mas então várias esferas de aço prateadas cortaram o ar assobiando. Rápidas como um raio vinham na direção do homem, mas no momento em que iam atingi-lo, vinhas espessas cresceram sob seus pés, desviando todas as esferas. Então ele sorriu de forma sinistra: não ataquem, sou da equipe de segurança da estação. Mas sua mentira foi impiedosamente desmascarada por Rayun. Então seu plano era vestir um uniforme de segurança, se misturar aos civis e, se algum desperto sobrevivesse às aranhas, você poderia emboscá-lo facilmente após ganhar sua confiança. Acertei? Yang Joseop. Yang Joseop ficou surpreso. Quem é você? Como você me conhece? Rayun riu. Eu não só te conheço, como sou bem familiar com você, seu maldito vilão. A palavra vilão despertou o instinto assassino de Lee. Incontáveis vinhas se espalharam instantaneamente, perfurando em direção a Rayun. Eu sei que sua força provavelmente é classe A, mas essas suas esferas de ferro são inúteis contra mim. No entanto, o canto da boca de Rayun se curvou de forma selvagem. Eu também sei disso. Por isso, tenho habilidades que te anulam. No momento em que as vinhas de Yang Joseop avançaram contra Rayun, o corpo de Rayun se tornou etéreo no segundo seguinte. Usando sua habilidade, ele deslizou para além do alcance do ataque das vinhas. Yang Joseop ficou chocado, sem entender como Rayun se moveu tão rápido. Ainda mais surpreendente era a habilidade de voo de Rayun, que instantaneamente voou até a frente de Yang Joseop, junto com as esferas de aço prateadas. Então veio uma série de impactos quando as esferas
esferas, sob o controle de Hayun, martelaram Yang Joseop. Ele rapidamente liberou Vinhas com uma das mãos para se proteger, com sua outra mão, tentou bloquear o caminho de Hayun com as vinhas. Mas Hayun realizou um salto duplo no ar, rompendo facilmente o cerco, então controlou as esferas para atacar o lado menos defendido de Yang Joseop. Embora ele bloqueasse com vinhas, estava confuso sobre por que seu oponente insistia em atacá-lo mesmo com ataques aparentemente ineficazes. Enquanto estava distraído, Hayun já havia voado até o rosto de Yang Joseop. Yang Joseop ficou satisfeito. Minha habilidade é madeira devoradora de homens. Qualquer coisa viva que toque minhas vinhas será completamente dissolvida. Vários pequenos tentáculos se estenderam das vinhas, enrolando-se firmemente em um dos braços de Hayun, mas ele apenas sorriu, pois agora seus membros haviam se transformado em aço. No segundo seguinte, chamas intensas se reuniram na boca de Hayun, uma habilidade secreta chamada Corpo Fornalha, que podia cuspir metal não digerido de dentro de seu corpo. Yang Joseop arregalou os olhos em choque. Não acredito que esse manipulador de metal também tem habilidade de fogo. Então Yang Joseop falou rapidamente: Irmão, estou em uma missão. Se me poupar, eu te dou o item em recompensa do portão do infortúnio. Mas Hayun o ignorou, tendo sido enganado pelas táticas de Yang Joseop em sua vida anterior. Naquela vida, Yang Joseop havia rompido a classe topo. Sua madeira devoradora de homens podia cobrir facilmente uma cidade inteira, ganhando o título poético de Grande Rei Árvore da Compaixão. Para salvar os reféns de Yang Joseop, o imperador do metal havia sofrido ferimentos graves. Agora as chamas de Hayun atravessavam a barreira de vinhas. No segundo seguinte, chamas furiosas engoliram completamente o corpo de Yang Joseop. Enquanto isso, do lado de fora, a equipe de apoio estava entrando na masmorra de forma ordenada. Estranhamente, ao entrar, não encontraram nenhum civil morto. O capitão de segurança Tianwan explicou: graças ao seu companheiro militar, conseguimos evacuar todos os cidadãos. Li Minhui perguntou se essa pessoa era alguém chamado Hayun, com o cabelo espetado e tendência a rir de forma sinistra. Tianwan confirmou, dizendo que agiram sob suas instruções, mas Li Minhui ficou muito descontente. Aquele cara é apenas classe F, enquanto eu sou classe C. Agora todos devem seguir minhas ordens. Antes que terminasse, Tianwan foi o primeiro a se opor. Posso não saber o nível de Hayun, mas sei que ele está totalmente qualificado para ser meu comandante. E eu também sou classe C. Por que deveria te obedecer? Enquanto discutiam, uma mulher correu em pânico. Era Choi Yong-jun. Ela imediatamente foi cumprimentá-la, mas Choi Yong-jun a empurrou. Más notícias. Os cidadãos descobriram que essa é uma masmorra dupla. Em outro lugar, os cidadãos estavam em pânico, porque esconderam o segredo da masmorra dupla. Só queriam nos usar como escudos para ganhar tempo. Um guarda explicou. Só queríamos evitar pânico desnecessário. E de onde ouviram essa bobagem? Os cidadãos responderam honestamente que um guarda com cicatriz havia revelado. Esse guarda era Yang Joseop, que agora tinha um lado de corpo completamente queimado. Estava extremamente amargurado após tanta preocupação para sua missão, porque tinha que encontrar justamente Hayun, esse seu infortúnio. No entanto, as esferas de aço prateadas de Hayun encerraram sua vida. Foi então que um palácio celestial surgiu diante dele. Duas fadas voaram para fora do palácio, circulando Hayun e lhe concedendo bênçãos. Mensagem do sistema: sua estamina está se recuperando rapidamente. Você recebeu uma missão oculta. Pessoa da luz, torne-se a aurora do mundo por impedir a trama dos traidores humanos rebeldes. Você conquistou a chance de se tornar o sentinela guardião da humanidade. Esta missão guiará você para se tornar a luz do mundo. Aceita essa missão? O olhar de Hayun estava incrivelmente resoluto. O mundo perguntará novamente: você realmente quer recusar se tornar o salvador? Hayun escolheu recusar sem hesitar. Apesar de se tornar um salvador, conceder recompensas adicionais, as ações de um salvador também seriam limitadas. Por exemplo, quando Hayun desse risadas sinistras, a vontade do mundo lembraria de manter uma postura apropriada. Ou quando Hayun quisesse devorar equipamentos para se aprimorar, a vontade do mundo lembraria que esses itens não são comestíveis. As fadas, esperando uma conclusão fácil da missão, agora estavam confusas com sua rejeição. Foi a primeira rejeição que já haviam recebido. A fada de cabelo amarelo mostrou um leve sinal de resignação, enquanto a fada ruiva lançou um olhar furioso. Então desapareceram junto com o Palácio Celestial. Hayun acenou com a mão e um item voou para fora da pilha de ossos. Parabéns por obter o item Arsenal Arcástico. Chave número 2. Essa chave era o que Joseop estava disposto a massacrar civis para encontrar. Certamente um item especial para a Aliança dos Vilões. Hayun guardou a chave no bolso, já que a chave caiu em minhas mãos e eu é que vou protegê-la. Em outro lugar, a equipe de segurança e a equipe de resgate estavam tentando desesperadamente acalmar os cidadãos. Embora tenhamos escondido o segredo da masmorra dupla, nunca usaríamos vocês como escudos. Próximo dali, Hayun analisava a situação. Yang Joseop causou bastante problema antes de morrer. Logo, Lehi se pronunciou: todos se acalmem. Se não confiam na equipe de segurança, então confiem e me sigam. Eu sou a líder da equipe de resgate, mas você só enviou 6 pessoas. Como vai proteger todos nós? De repente,
Um grito à distância chamou a atenção de todos. O que vocês estão fazendo? Se o portal entrar em erupção de novo, ninguém mais vai escapar. Essas palavras assustaram os cidadãos imediatamente, mas o líder deles explicou: estamos fazendo isso porque não podemos confiar em vocês. Hayun então falou firmemente aos cidadãos: acreditem ou não, vocês têm que confiar. A equipe de segurança já arriscou a vida lutando. Quem mais vai lutar por vocês? Os cidadãos ficaram momentaneamente sem palavras, mas de repente, Lee Min-Hui respondeu Hayun com raiva: como se atreve a ameaçar os cidadãos? E onde você estava escondido? Por que só apareceu agora? Eu fui parar a masmorra dupla. Essas palavras confirmaram as suspeitas de Tianjuan. Ele realmente era um desperto de classe S, mas Mixi não acreditou nem um pouco. Parar uma masmorra dupla sozinho? Nem se deu o trabalho de tornar a mentira convincente. Hayun lançou um olhar para Lee Min-Hee. O portal está prestes a entrar em erupção de novo. Cidadãos, por favor, se escondam rápido. Equipes de segurança e resgate, me sigam, sob a liderança poderosa de Hayun. Os cidadãos e a equipe de segurança executaram as ordens sistematicamente. Park Jun-mo aproveitou a oportunidade para entregar a espada nuvem nas mãos de Hayun. Momentos depois, todo o pessoal de combate estava reunido na entrada da estação. Hayun disse que os monstros da primeira erupção nem estavam nos guias. Embora ele e a equipe de segurança mal tenham contido a primeira onda como monstros de portão infeliz, parecia que estava faltando algo. Então Hayun supôs que a segunda onda poderia envolver monstros com atributos de veneno de aranha. Considerando essa possibilidade, devemos usar máscaras de gás com antecedência. Além disso, a estação não é grande. Se o gás venenoso continuar se espalhando, os cidadãos ficarão expostos. Precisamos atrair os monstros para fora. Todos ouviram com atenção, exceto Li Shi, que rangiu os dentes de raiva. Eu sou o líder. Por que todos estão ouvindo esse classe S inútil? Hayun começou a explicar seu plano de batalha. Quando os monstros apareceram, ele os atrairia para fora. As equipes de segurança e resgate formariam esquadrões e esperariam do lado de fora. Então, de posições cobertas, atacariam os monstros que ele atraísse. Exatamente como na primeira erupção, eles só precisavam conter os monstros para ganhar tempo. Assim que ele usasse a sua habilidade para remover a armadura dos monstros, todos concentrariam os ataques naquela área para matá-los, para aumentar o sucesso da batalha. Cho Yun-Jon e o Capitão Lee deveriam comandar de uma posição elevada. Se o capitão puder usar a distorção espacial para manter em movimento, posso focar toda a minha magia em destruir a armadura da aranha. Contando que Cho Yun-Jon reabasteça continuamente a magia do capitão, a distorção espacial pode durar até o fim da batalha. Se algum grupo estiver em perigo, o capitão pode transferi-los com sua habilidade. Todos olharam para Min-Hee. Min-Hee escondeu o sorriso que surgia. Muito bem, seguindo essa estratégia, devemos completar a missão sem perdas. Estou contando com você, capitão da equipe de resgate. Depois de finalizar as táticas, todos colocaram máscaras de gás e aguardaram a erupção do portal. De repente, o portal começou a girar rapidamente. Hayun sabia que a erupção estava começando e alertou todos para se prepararem. Com um estrondo, uma aranha gigante atravessou o portal e caiu no chão. Hayun riu sinistramente. Vamos começar, não aguento mais esperar. Mas no segundo seguinte, a aranha gigante se levantou lentamente e se transformou em um monstro humanoide de aranha, com 50 metros de altura. Aviso do sistema, chefe apareceu. Por favor, derrote o chefe. No mesmo instante, a empolgação de Hayun virou horror. O futuro havia mudado. Quando os companheiros receberam a ordem de recuar de Hayun, ficaram confusos, mas o capitão ainda manteve todos posicionados para impedir que os monstros se aproximassem dos cidadãos. Então o chefe se virou e viu os corpos de seus companheiros, e isso o encheu de uma tristeza imensa. Seus dentes rangeram com um som assustador. No segundo seguinte, o chefe rugiu com fúria para Hayun. Suas garras, com força de 10.000 exércitos, desceram sobre ele com um impacto colossal. O chão de concreto se despedaçou, formando uma cratera de dezenas de metros, mas Hayun se esquivou rapidamente usando sua habilidade. Ele percebeu que suas ações haviam mudado o futuro. Se não conseguisse deter aquela criatura, ninguém na masmorra sobreviveria. Com um som de estalo, o metal estilhaçante foi ativado, e a armadura da cabeça do chefe faiscou com eletricidade. No entanto, para a surpresa de Hayun, mesmo consumindo um terço de sua magia, ele só criou 2 pequenas rachaduras. Aviso do sistema, estilhaçar falhou. A força do metal excede muito o poder de estilhaçar. Neste momento de choque, as garras do chefe avançaram em sua direção. Hayun controlou seu corpo para subir levemente, evitando o ataque por pouco. O golpe cortou diretamente a coluna atrás de Hayun, e isso lhe deu uma ideia, embora a chance de sucesso fosse baixa. Mas ele acreditava que o capitão Min-Hee entenderia sua situação. Numa batalha da vida anterior, Min-Hee havia salvado Toei com sua habilidade de distorção espacial. Depois disso, Hayun elogiava constantemente Min-Hee. Ouvi dizer que quando você era oficial, general de brigada, decorou o manual de
de táticas inteiro. Então não era só conversa, afinal, mas Min-hee não se orgulhava disso. Táticas de combate não se dominaram com a sua teoria de livro. Para superar as limitações de que a distorção espacial só pode ser usada por trás, é preciso calcular todos os detalhes táticos perfeitamente. Cada uma das minhas táticas é fruto de pesquisa voltada para a sobrevivência. No entanto, Lee Min-hee agora achava Hayun um encrenqueiro. O que este cara estava fazendo? Por que não estava seguindo o plano de atrair o monstro para fora? Hayun ainda se esquivava constantemente dos ataques do chefe, mesmo tendo consumido maior parte do poder mágico. Mas ele acreditava firmemente que, com o vasto conhecimento de Lee Min-hee, ela certamente entenderia o que ele estava tentando fazer enquanto os pilares da estação de trem-bala desabavam, um após o outro. Lee Min-hee finalmente percebeu algo estranho. Hayun não estava desviando aleatoriamente, mas guiando deliberadamente os ataques do chefe contra os pilares. Esse encrenqueiro, será que ele está planejando derrubar toda a estação de uma vez? Lee Min-hee chamou Lily para conceder a ele o máximo de poder mágico, pois ele precisava criar um espaço distorcido gigantesco. Naquele momento, apenas um pilar permanecia de pé, mesmo após vários ataques falharem. O chefe mudou suas garras para punhos e então golpeou o chão com ambos, fazendo todo o piso rachar e inúmeros fragmentos de pedra voarem. Mesmo com a incrível velocidade de voo de Hayun, ele não conseguiu evitar esse ataque de área. No momento em que este corpo congelou, as garras letais do chefe já estavam avançando em direção a seu rosto. Desesperado, Hayun usou sua magia restante para metalizar seu corpo com um estrondo tremendo. O último pilar foi cortado, e o corpo de Hayun foi lançado para trás como uma bala de canhão. Quando o pilar se quebrou, toda a estação tremeu violentamente. Rachaduras se espalharam rapidamente. Sabendo que a estação estava prestes a ruir, mas não podia deixar que o chefe percebesse, então ele teve que se tornar a isca. Enquanto isso, Lee Min-hee gritou furioso: Hayun, seu encrenqueiro, saia daí agora! Você não sabe que, se eu ativar a distorção espacial agora, você pode ser pego nela? A expressão de Hayun se endureceu. Capitã, é agora ou nunca. Se perdermos essa chance, estaremos todos perdidos. Lee Min-hee arranjou os dentes e ativou a distorção espacial. Um portal apareceu repentinamente sob os pés do chefe, fazendo com que seu corpo inteiro caísse. O outro lado do portal estava no centro do primeiro subsolo da estação. Ao ver isso, Hayun sorriu levemente. Muito bem, meus camaradas. No segundo seguinte, a estação finalmente desabou, engolindo Hayun e os chefes vivos. No fim, o corpo de Hayun caiu impotente no abismo enquanto a morte se aproximava. Ele se lembrou de sua vida passada, onde apesar de derrotar monstros em uma batalha, perdeu muitos companheiros. Isso fez com que Hayun duvidasse se merecia ser um comandante. Seu desempenho fraco o frustrava. A Valquíria próxima disse: qualificação nunca é dada por outros. Se você se sentir perdido, apenas olhe nos olhos daqueles que confiam e seguem você. Quando Hayun abriu os olhos novamente, uma luz brilhante apareceu diante dele. Ele também ouviu duas pessoas chamando o seu nome, Min-hee e Choi Yong-jun. No momento crítico, Lee Min-hee havia sobrecarregado severamente sua magia para conseguir usar a distorção espacial e teleportar Hayun de volta das garras da morte para fora da masmorra. A contagem regressiva continuava a avançar. Cada minuto e segundo era uma tortura. Para Kim Kang-seok e Katerine, todos os meios de comunicação exigiam que Kim Kang-seok emitisse uma declaração sobre as estratégias contra o chefe. Na sede da Guilda Lotus Verde, também alertaram Katerine de que, se ela não resolvesse essa masmorra, seria removida do cargo de diretora da estratégia. Kim Kang-seok lançou a Katerine um olhar suplicante. Katerine suspirou. Parece que vou ter que fazer um pedido de ajuda. Enquanto isso, Choi Yong-jun usava todo o seu poder para curar os ferimentos de Hayun. Sua voz estava cheia de preocupação e repreensão. Hayun, você está louco? Achei que nunca mais fosse te ver, mas Hayun havia caído em confusão. O futuro havia mudado, e ele não sabia por quanto tempo seu conhecimento dos eventos ainda seria útil. Vendo Hayun ignorá-la, Lee Min-hee agarrou sua gola com raiva. Quem te deu o direito de agir sozinho? Você acha que tomar decisões sozinho é bom para todos? Absolutamente não. A base da tática é a confiança. Acreditar que seus companheiros vão cumprir as ações combinadas nos momentos certos. Eu te pergunto, você confiou nos nossos companheiros? Desde o início, as palavras de Vel ecoaram na mente de Hayun. Mais uma vez, ele sorriu levemente. Capitã Lee, obrigado por me ajudar a me reencontrar. Lee Min-hee parecia confusa, mas Hayun apenas disse que havia pensado em uma ideia boa. A pele do chefe é puro aço. Podemos usar choques elétricos contra ele, e essa tática exige que todos trabalhem juntos. Com um estrondo, um vento feroz surgiu das ruínas. Então o chefe aranha emergiu do chão balançando suas garras. A equipe de segurança seguiu a tática de Hayun e começou a liberar magia de água e gelo contra o chefe. Antes que a magia de congelamento se completasse, alguém precisava controlar o chefe. Então 2 membros da equipe de segurança construíram um círculo mágico de amplificação. Park Jun-mo então liberou todo o seu raio sob efeito de círculo de amplificação. O chefe aranha foi eletrocutado e começou a se contorcer, incapaz de resistir. Mas de repente, um homem soltou um rugido furioso. As ondas sonoras espalhadas fizeram os ouvidos de todos zumbirem em sua visão turvar, quase os fazendo desmaiar. Então o homem caminhou diretamente até o chefe. Obrigado a todos pelo trabalho duro. 5 minutos antes, do lado de fora da masmorra,
masmorra, Kim Kang-seok havia aceitado uma entrevista com a mídia. Ele anunciou que os militares haviam enviado a segunda equipe de resgate para dentro da porta do infortúnio. Ao ouvir isso, a mídia perguntou com entusiasmo: considerando que um chefe apareceu na masmorra, e mesmo assim vocês ainda estão enviando uma equipe de resgate abaixo do nível 15, vocês pretendem superar a masmorra com pura quantidade? Diante dessa pergunta, Kim Kang-seok pareceu muito confiante. Não precisam se preocupar com baixas desnecessárias, porque a segunda equipe de resgate conta com um desperto de rank S que não é limitado por restrições de nível. Ao ver a figura alta que apareceu repentinamente, Hayun riu. Finalmente você veio. Han Taizan, conhecido como Rei do Boxe, era o 9º desperto mais forte do mundo. Ele imediatamente ordenou que todos recuassem, dizendo que queria aquela área só pra ele. Na vida passada, foi também a aparição do Rei do Boxe que limpou a masmorra. O Rei do Boxe também havia obtido o equipamento supremo que o transformou em um deus da guerra incrível e totalmente invencível. Mas nesta vida, o seu equipamento supremo vai ser nosso. Neste momento, o Rei do Boxe e o chefe já tinham começado a lutar. O Rei do Boxe apenas levantou a mão levemente e segurou a garra do chefe, que carregava uma força tremenda. Você parece bom de briga, mas sua força ainda é fraca demais. Enquanto falava, as luvas do Rei do Boxe brilharam intensamente. No segundo seguinte, um feixe de luz foi disparado, lançando o chefe dezenas de metros para longe. Após cair, o chefe se levantou cambaleando e olhou para o Rei do Boxe com olhos cheios de terror. No entanto, o Rei do Boxe apenas exclamou com alegria: eu não esperava que este ataque não deixasse nenhum arranhão em você. Isso realmente desperta meu espírito competitivo. O Rei do Boxe tocou o chão levemente com a ponta do pé. No segundo seguinte, ele avançou como um meteoro. Quando todos perceberam, o punho de ferro do Rei do Boxe já havia atingido o rosto do chefe. Enquanto isso, Hayun já havia se recuperado consideravelmente com a cura de Choi Yun-jun. Então ele saltou para o campo de batalha. A essa altura, o punho do ferro do Rei do Boxe já havia atingido o chefe centenas de vezes. Até mesmo a pele de aço do chefe estava começando a rachar com os golpes. Foi então que faíscas elétricas explodiram de repente a pele no peito do chefe. O Rei do Boxe olhou um desagrado para a pessoa que interferiu. Está com um desejo de morrer? Eu disse que queria essa presa só pra mim. Hayun respondeu sarcasticamente. Você apareceu do nada no meio de uma luta que estávamos controlando, mesmo sendo classe S, e isso é antiético demais. Enquanto falava, Hayun já controlava sua espada de nuvem para atacar o chefe. Droga, jogando sujo comigo. No segundo seguinte, o Rei do Boxe liberou todo o seu poder perseguindo de perto a espada de nuvem. Droga, lutamos entre a vida e a morte para chegar até aqui. Eu não vou deixar você ficar com as recompensas. Num piscar de olhos, tanto a espada de nuvem quanto o Rei do Boxe chegaram ao chefe com um estrondo trovejante. A figura do chefe foi completamente engolida pelas chamas. Notificação do sistema: monstro-chefe derrotado. Todas as restrições nesta área foram suspensas. A cúpula que cobria a estação do trem-bala também foi desaparecendo. No momento em que a notificação soou, o sistema anunciou: o cálculo de classificação por contribuição será feito agora, e as recompensas serão distribuídas de acordo com a colocação. O Rei do Boxe olhou para sua recompensa, com o rosto extremamente sombrio. Sua contribuição ficou apenas em segundo lugar. A derrota final do chefe veio da espada de nuvem perfurando seu coração. Após absorver o sangue do chefe, a espada de nuvem ganhou um leve aumento em sua energia desconhecida. Como principal contribuinte, Hayun recebeu um item, a armadura secreta masculina. Esse item era acima da classe herói lendário. Quando infundido com magia, ele gerava uma armadura transparente sobre a pele. Também tinha uma habilidade especial de abrir um subespaço para armazenar itens. Neste momento, a voz furiosa do Rei do Boxe veio de perto. Ei, você! Onde foi parar a minha recompensa? É bom que explique isso. Hayun engoliu rapidamente e retraiu a armadura secreta para dentro do estômago. Então virou-se para o Rei do Boxe. Que recompensa? Nós impedimos o segundo surto e derrotamos o chefe. Você devia estar nos agradecendo por ter ficado em segundo lugar, mesmo tendo chegado tão tarde. Ao ouvir isso, o Rei do Boxe perdeu completamente a paciência. Derrotar o chefe representa 70% da contribuição de recompensa. Não importa o que vocês tenham feito antes, minha contribuição deveria ser maior. Interrompi 6 meses de cultivo recluso por causa deste evento. Então como vai me compensar? Diante da pressão assustadora de um desperto classe S, Hayun rejeitou sem hesitar. Afinal, comparando ao tempo que passou em combates brutais, isso não valia quase nada. Ao ouvir isso, o Rei do Boxe não conseguiu mais conter a raiva e desferiu um soco feroz em Hayun. Nesse momento, Katarine e Kim Kang-seok apareceram simultaneamente e interromperam os dois. A aparição deles deixou ambos atônitos. Felizmente, Hayun se recuperou rapidamente e segurou a mão do Rei do Boxe, dizendo sinceramente: obrigado pelo seu esforço, Sr. Taizan. É uma honra conhecê-lo. Se não houver mais nada, vou me retirar agora. Hayun virou-se e foi embora, deixando Taizan confuso. Quando Taizan se recuperou, queria continuar a confusão, mas Katerine o deteve. Embora eu não saiba o que aconteceu, helicópteros estão transmitindo isso nacionalmente agora. Então, por favor, não crie controvérsia. De repente, um círculo mágico apareceu no ar e um velho de cabelos brancos flutuou lentamente. Rei do Boxe, você não deveria ter voltado para continuar cultivando? Por que ainda está aqui? Algum problema? Katerine respondeu: a masmorra foi limpa. Que problema poderia haver? Mas ao olhar para a estação destruída, o velho sorriu
sorrindo para Catherine. Já que a Guilda Lotus Verde entrou em ação, tenho certeza de que não há problema. Ao ouvir isso, a boca de Catherine se contraiu enquanto pensava. Esse velho é muito astuto. Então ela perguntou ao rei do boxe, Taizan. Para uma masmorra desta dificuldade, você deveria ser capaz de completá-la sem causar nenhum dano. Então por que a estação terminou assim? Taizan bufou. Não sei, nem quem destruiu a estação. Nem quem ficou em primeiro lugar na contribuição foi eu. De qualquer forma, cumpri a condição que você propôs, então deve cumprir o nosso acordo. Antes que Catherine pudesse perguntar mais, Taisen saltou e desapareceu de vista. Enquanto isso, após ouvir o relatório de Hayunoki, o velho questionou. Seu registro indica que seu limite máximo de controle é de 300 gramas, mas como conseguiu controlar algo 10 vezes maior e mais pesado? Em seguida, o velho pediu para conversar com Hayun em outro lugar. Durante todo o trajeto, a expressão de Hayun permaneceu extremamente séria, pois aquele velho era Choi Jang-cheol, superior de Kim Gang-seok. Ele não era apenas poderoso o suficiente para ser chamado de arma de guerra, mas também muito astuto, tendo escapado com sucesso de várias tentativas de assassinato por necromantes, ao chegar a um lugar isolado. Choi Jung-cheol perguntou a Hayun se ele poderia relatar as partes ocultas. Hayun explicou que após derrotar o líder macaco, obteve uma conquista que instantaneamente melhorou as suas habilidades, não apenas aumentando seu limite de controle para 20 quilos, mas também adquirindo algumas novas habilidades. Ao ouvir isso, Choi Jang-cheol ponderou por um momento. Conquistas eram muito raras, mas ele escolheu acreditar. E isso aliviou Hayun, pois ele ainda não podia deixar o mundo saber que até Fran podia evoluir. Então Choi Jang-cheol o elogiou. Você fez algo notável e merece uma recompensa correspondente. Algum item que deseja? Os lábios de NG se curvaram amplamente. Na verdade, há uma arma que eu realmente quero, mas nem você, como general de brigada, a daria facilmente pra mim. Choi Jung-cheol franziu levemente a testa. Uma arma que nem eu daria facilmente? Qual seria? A réplica de Bao, um dos seus muitos itens de classe heróica. Ao ouvir isso, Choi Jung-cheol saiu rindo pra caramba. Você tem coragem, garoto, mas prometo que quando você ganhar mais uma faixa no peito, sua força atual deve estar por volta da classe C, então vou promovê-lo especialmente a cabo por enquanto. Não me faça esperar muito. Hayun ficou bastante irritado. Esse velho era muito astuto, mudando de assunto instantaneamente. Ainda assim, foi uma sorte que seu segredo não tivesse sido exposto. Alguns dias depois, Hayun ainda estava deitado na enfermaria militar. A armadura secreta de Manun também estava sendo digerida, com 16 horas restantes. De repente, seus companheiros de equipe de apoio se reuniram ao redor. Todos eram despertos de nível E e F, buscando o treinamento e a orientação de Hayun. Justamente então, Tai, seriamente ferido, retornou à unidade logo após sair da UTI. Ao vê-lo, Hayun o abraçou. Você chegou na hora certa, justo para o treinamento. Embora esses caras o preocupassem com frequência, talvez não fosse tão ruim confiar suas costas a eles. Quando estavam juntos, Hayun levou seus companheiros a um campo de treinamento proibido para quem estivesse abaixo da classe C. Os membros da classe F ficaram apavorados só de ver o que havia lá dentro, tremendo de medo. Hayun apenas sorriu levemente, então fechou a porta sem piedade. Gritos e súplicas ecoaram instantaneamente de dentro. No entanto, ao ouvir isso, o sorriso de Hayun apenas se aprofundou. Desculpa, irmãos, mas essa é a maneira mais rápida de aumentar sua força. Após trancar a porta, Hayun foi até a loja de conveniência, pretendendo comprar suprimentos para sua equipe. Inesperadamente, ele esbarrou na sombra de Valkyria, Summer. Ao vê-la, Hayun imediatamente prestou continência. A Valkyria se aproximou seriamente, dizendo que após cuidadosa consideração do incidente da porta do infortúnio, acreditava que Hayun ainda estava escondendo algo. Hayun perguntou, sem saber o que fazer, o que ele poderia estar escondendo. Para seu choque, as próximas palavras de Valkyria o deixaram completamente atônito. Ela percebeu seu domínio perfeito do tempo, como se ele soubesse de tudo com antecedência. Justo quando Hayun não sabia como responder, a transmissão da unidade anunciou: Soldado Hayun, apresente-se imediatamente ao escritório do comandante do batalhão. Suspirando de alívio, Hayun estava prestes a sair quando a Valkyria disse seriamente: Não sei qual é o seu objetivo, mas estarei de olho em você. Hayun bateu a porta do comandante do batalhão. Após receber permissão, entrou apenas para se surpreender de novo com quem estava lá dentro. Seu oficial superior estava sendo repreendido por seu próprio superior. Quando o viram, Choi Jung-cheol falou calmamente. Um calabouço vermelho apareceu no distrito da Floresta Leste, originalmente sob responsabilidade da Guilda Lotus Verde, mas 3 ondas de equipes de assalto deles foram completamente eliminadas. Por isso, o calabouço foi classificado como de dificuldade nível 3, exigindo 2 ou mais organizações para lidar com ele. Sua entrada é restrita ao nível 18, e é um calabouço de zumbis onde não se pode sair até ser limpo. Essa notícia atingiu Ti como uma bomba, pois não constava em suas memórias. A primeira coisa em que pensou foi no necromante conhecido como o Exército de um Homem Só. Após a explicação, Choi Jung-cheol sorriu, sem jeito. A orgulhosa Guilda Lotus Verde enviou muitos novos talentos. E embora essa unidade
não precisasse necessariamente ajudar, acho que você é o candidato mais adequado. Rayun sabia que isso era uma escolha que podia aceitar ou recusar. Ele escolheu aceitar, pois esse calabouço estava relacionado ao necromante. Ele precisava investigar. No entanto, também fez um pedido. Com minha força atual, limpar um calabouço vermelho parece difícil. Se eu tiver a réplica do arco que discutimos antes, tenho certeza de que conseguiria. A réplica do arco era a única espada usada pelo rei Arthur que nunca errava. Tinha precisão incrível e propriedades de anulação de magia, mas como era difícil recuperá-la após o uso, era essencialmente uma arma de uso único, embora com a capacidade de controle de metal de Rayun. A situação fosse completamente diferente. Quando Choi Jung-seo viu que Rayun queria sua posse mais valiosa, riu alto. Você realmente tem coragem, garoto, mas terá que arcar com todos os riscos de falhar. Rayun sorriu confiante e respondeu: quanto maiores as ondas, mais valioso o peixe, certo? Rayun não estava fazendo um pedido irracional. Ele sabia que isso era uma disputa entre Choi Jung-seo e o presidente da Guilda Lotus Verde. Se tivesse sucesso, significava que um soldado comum do exército derrotou os jogadores de elite da Lotus Verde. Isso lhes daria vantagem em confrontos futuros com a Lotus. Para Choi Jung-seo, era um cenário de vitória garantida, tanto se Rayun tivesse sucesso quanto se falhasse. Depois de sair do escritório do comandante do batalhão, Rayun finalmente abriu a porta do campo de treinamento. Lá dentro, um monstro de classe C havia sido aprisionado, mas agora estava derrotado pela cooperação da equipe. Park Jun-woo agora transbordava de confiança, dizendo que o campo de treinamento de classe C era moleza e que tinha até fé em completar qualquer missão. Ao ouvir isso, os lábios de Rayun se curvaram para cima. Como quiser, nossa equipe de apoio foi designada para uma missão solo. Park Jun-woo não acreditou. Você quer dizer, uma missão solo? Rayun respondeu: sim, após obter a tão desejada arma, naquela noite, Rayun liderou sua equipe até o destino. Assim que chegaram, enfrentaram um forte desprezo da Guilda Lotus Verde. Um membro disse ao capitão: ouvi dizer que a equipe de apoio é composta por despertos de baixo nível. Provavelmente vão nos atrasar seriamente. O capitão já tinha considerado isso. Ordenou que uma vez dentro do calabouço, abandonassem a equipe e agissem de forma independente. Logo, a Guilda Lotus Verde enviou alguém para receber Rayun. Quando soube que precisavam discutir os planos de batalha, Rayun foi sozinho encontrar a responsável da Guilda Lotus Verde. A pessoa responsável era Katerine. Ela já havia antecipado que Rayun participaria dessa operação e estava descontente por ele ter escondido seu status de classe F e ainda assim aceitado seu cartão de visitas no encontro anterior. Rayun disse, impotente: eu não queria isso, você forçou em mim. Ao ouvir isso, Katerine não conseguiu rebater. Então pigarreou e começou a explicar o plano de batalha. Como vocês são apenas figuras nessa incursão, não interfiram com os nossos membros depois de entrarem na masmorra. Apenas fiquem de lado e observem. Rayun não aceitou obedecer às ordens. Ele acreditava que os militares e a Lotus tinham os mesmos direitos para limpar a masmorra. Dessa vez, Katerine riu. Pelo que você está dizendo, você realmente acha que seu time pode matar o chefe? Diante desse desafio, Rayun imediatamente propôs uma aposta. Se a equipe de apoio conseguisse matar o chefe antes da Lotus, ela teria que conceder a ele um pedido. Ao ouvir isso, Katerine aceitou imediatamente. Se perderem, pagarão com a vida. Rayun aceitou alegremente. Ele não sabia qual era o objetivo de Katerine, mas sabia que precisava conseguir o que estava dentro da masmorra. Poucos minutos depois, os membros da Guilda Flor de Lótus começaram a entrar na masmorra um por um. O horário de entrada da equipe de apoio estava marcado para 3 minutos depois. Quando entraram, todos ficaram chocados com o que viram. A equipe de assalto anterior, agora transformada em zumbis, estava despedaçando os membros da Guilda Flor de Lótus. Logo, metade dos membros da guilda estavam mortos. Vendo isso, Rayun pretendia conduzir seu grupo por um desvio, mas de repente um pé gigante bloqueou o caminho deles. A equipe teve que levantar a cabeça em um ângulo de 180 graus para ver que o dono dos chifres gigantes era um zumbi rei de 100 metros de altura. Notificação do sistema: monstro-chefe, zumbi rei, apareceu. O zumbi rei imediatamente estendeu várias garras afiadas em direção à equipe de apoio abaixo. Os membros da equipe puxaram suas armas de fogo e dispararam, interceptando todas as garras. As balas deles estavam infundidas com o poder sagrado, embora para o zumbi rei tivessem o mesmo efeito destrutivo que balas de borracha. No entanto, Rayun enfatizou que os zumbis localizaram inimigos pelo som, então se eles atrapalhassem a audição do zumbi, ele não os encontraria. Enquanto todos se defendiam nas garras, um membro com habilidade de sniper mirou nas orelhas do chefe. Sob o bombardeiro de inúmeras balas, o ouvido esquerdo do chefe perdeu temporariamente a audição. Enquanto isso, outro membro lançou 2 granadas para a direita. Com as ondas sonoras massivas produzidas pela explosão, o ouvido direito do chefe também perdeu temporariamente a audição. Agora o chefe não representava perigo imediato, mas o barulho enorme das granadas atraiu muitos zumbis. Rayun
ativou imediatamente sua habilidade de controlar várias armas. Sob o forte poder de fogo, os zumbis só foram retardados por um momento, então Rayun controlou as armas para voarem fazendo barulho continuamente, a fim de atrair a horda de zumbis. Embora tivessem afastado os zumbis, Rayun percebeu algo estranho. Havia zumbis de menos nas sombras. O homem estava observando a equipe de apoio o tempo todo. Ao ver o desempenho de Rayun, ele riu. Parece que um personagem interessante entrou. Logo, a equipe de apoio explorou mais profundamente a masmorra. Não havia instalações dos zumbis ali, o que deixou Rayun confuso, mas de repente, usando sua habilidade de detecção metálica, ele sentiu um metal desconhecido se aproximando. Com um movimento rápido, Rayun lançou uma adaga em direção a uma árvore próxima. Felizmente, a pessoa atrás da árvore implorou por misericórdia a tempo, e Rayun conseguiu parar o ataque. A pessoa atrás da árvore gradualmente passou de invisível para visível, e ele tinha uma habilidade de invisibilidade. Ele se apresentou como Quinton, um sobrevivente da terceira equipe de assalto. Usando comida como incentivo, Rayun descobriu por Quinton que uma pessoa muito importante da nação havia buscado ajuda secreta de várias guildas. O neto dele havia morrido nessa masmorra, junto com a arma da classe herói, a lança de Aquiles. Quem conseguisse trazer de volta o neto e a lança receberia um grande financiamento para a guilda. Ao saber da missão principal da guilda Flor de Lótus, Rayun finalmente entendeu o propósito de Catherine. Justamente quando Rayun considerava manter a lança para si, sua habilidade de detecção metálica identificou uma grande quantidade de metal se aproximando. Contando cuidadosamente, o número de metais suprimidos chegou a 120. O observador misterioso, vendo Rayun parar, havia convocado muitos zumbis para se entreter. Detectando o perigo, Rayun imediatamente ordenou que sua equipe implementasse o plano C. Os membros entenderam e beberam imediatamente poções de recuperação de vida e mana. Quinton, sem saber de nada, perguntou ansiosamente o que era o plano C. Antes que alguém pudesse responder, passos trovejantes soaram por trás. Rayun se posicionou na retaguarda da equipe e ordenou que todos evacuassem rapidamente. O homem misterioso zombou. Sua estratégia é sacrificar membros da equipe como isca? Mas se a isca for morta instantaneamente, não servirá para nada. Rayun controlou inúmeras esferas de aço para enfrentar o exército de zumbis. Os zumbis lobisomens uivavam de dor ao serem atingidos pelas esferas. Rayun então guiou as esferas para dentro das bocas dos lobisomens. Em seguida, ele ativou a fragmentação metálica, e num instante as esferas explodiram em inúmeros fragmentos cortantes, transformando as cabeças dos zumbis lobisomens em peneiras. Usando essa estratégia, Rayun logo derrotou a maioria dos zumbis lobisomens. Vendo isso, o homem misterioso franziu levemente a testa. Então essas são esferas de aço infundidas com poder sagrado, mas fazer esse alvoroço certamente vai agitar os outros zumbis. E de fato, todos os zumbis, inclusive o rei zumbi, se voltaram em direção à origem da explosão. O zumbi rei rugiu de raiva, ordenando que todos os zumbis matassem naquela direção. Sem saber disso, Rayun havia acabado de lidar com os zumbis lobisomens, mas ao ativar novamente a detecção metálica, ele se assustou. Ali perto, ele detectou um metal de altíssimo nível e uma figura borrada parecida com uma pessoa. Incontáveis pensamentos passaram pela mente de Rayun. Talvez ele seja aquela pessoa. Nesse momento, o lobisomem ao lado do homem misterioso saltou e num instante apareceu acima da cabeça de Rayun e o atacou. Rayun ativou uma técnica de combinação metálica para voar rente ao chão, mas o homem misterioso convocou mais lobisomens para interceptar. Rayun escapou do cerco com ferimentos leves e com o poder mágico quase esgotado. Ele só pôde usar sua última cartada no segundo seguinte. Todos os fragmentos das bolas de aço explodiram, se reunindo lentamente no ar, fortalecidos pelo controle metálico de Rayun. Uma chuva de agulhas de aço pequenas, tensas e afiadas, caiu sobre os zumbis lobisomens. Após uma série de uivos, os zumbis à sua frente foram finalmente aniquilados. Nesse momento, os membros da equipe em fuga criaram uma explosão ainda mais violenta. O rei zumbi que se aproximava foi imediatamente atraído e mudou sua rota, deixando de perseguir Rayun. Quinton ficou confuso com a tática do grupo de apoio. Por que provocar o rei zumbi quando mal conseguimos escapar? Park Jun-mu explicou. Esse é o nosso plano. Está atraindo os zumbis para longe do Capitão Ryun, uma tática de distração. Ao ver o rei zumbi se afastando, o homem misterioso entendeu imediatamente a estratégia de Rayun. Então ele nunca foi à isca. Ele realmente pretende limpar este lugar, murmurou para si mesmo. Por fim, não conseguiu esconder o sorriso, achando tudo extremamente divertido. Ele estava muito curioso para saber qual seria o gosto do sangue de alguém tão interessante. Enquanto isso, Rayun também observava o homem misterioso do meio da pilha de cadáver. Ele não sabia por que o homem misterioso tinha entrado na masmorra. Mais importante ainda, como essa pessoa conseguia invocar zumbis. Rayun perguntou diretamente: "Você é um necromante?" Inesperadamente, o homem misterioso demonstrou surpresa. Após o choque, ele de repente explodiu com uma intenção assassina. "Como você sabe sobre necromantes? Quem exatamente você é?" Essa reação foi inesperada para Rayun. Será que ele não era quem ele pensava? Ao ver que Rayun não respondia,
A cobra negra cuspiu uma arma preta dourada. O homem misterioso a pegou e lançou um ataque relâmpago contra Rayun. No momento de emergência, Rayun levantou ambos os braços para bloquear, produzindo um som metálico. Felizmente, Rayun havia obtido uma armadura transparente ao devorar a armadura secreta. Caso contrário, este golpe certamente teria arrancado seus braços transformados em aço. Ao perceber que não venceria, Rayun imediatamente ativou uma habilidade combinada para criar distância. Ao mesmo tempo, controlou uma adaga para um ataque furtivo e impedir a perseguição do homem misterioso. Nesse momento, o sistema avisou que o tempo restante da poção de recuperação de sangue estava abaixo de 50%. Rayun percebeu que precisava derrotá-lo rapidamente. Quando o homem misterioso bloqueava a adaga, Rayun controlou instantaneamente inúmeros fragmentos de esferas de aço, atacando de todas as direções, sem pontos cegos. Inesperadamente, a cobra negra do homem misterioso se enrolou para cima, bloqueando a maior parte do dano. Nesse instante, os fragmentos que atingiram o homem misterioso começaram a queimar sua pele. As pupilas de Ryun se contraíram. Humanos que podiam ser feridos por poder sagrado eram apenas jogadores que haviam devorado outros jogadores. Eles eram conhecidos como vampiros. O homem misterioso sacudiu os fragmentos e disse com raiva: "Parece que você não quer responder minha pergunta. Vamos ver se ainda vai recusar. Depois que eu cortar seus membros." Depois de falar, o homem misterioso apontou sua lança para Rayun. A ponta da lança absorvia continuamente poder mágico, liberando formalmente o poder verdadeiro dos heróis e armas. O coração de Rayun disparou. Como ele já suspeitava, essa era a lança de Aquiles que a guilda Lotus Verde estava procurando. E no estado de poder total, nem mesmo a armadura secreta fundida com a transformação de aço poderia bloqueá-la. Rayun cerrou os punhos. Ele havia escondido o arco replicado na manga, mas só tinha uma chance. Se falhasse, estaria acabado. Nesse momento, a lança de Aquiles terminou de carregar, e o homem misterioso avançou direto no ar contra Rayun. No entanto, aquilo foi apenas um blefe. Um jato de energia negra destrutiva disparou da ponta da lança. Embora Rayun tivesse previsto e desviado ao mesmo tempo, suas espadas da nuvem apareceram silenciosamente acima da cabeça do homem misterioso. Mas justo quando o ataque estava prestes a atingir, foi bloqueado pela cobra negra. O homem misterioso disse arrogantemente: "Seus truques não funcionam comigo." Em seguida, liberou uma energia negra que varreu o campo de batalha. Rayun se abaixou e mal conseguiu escapar da crise. Agora ele estava completamente em desvantagem. Ataques à distância eram bloqueados pela cobra negra, e com a lança de Aquiles, ele nem conseguia se aproximar. Ao ver Rayun constantemente se esquivando, o homem misterioso gritou com raiva novamente: "Aquele grande não será conhecido pelo mundo. Quem exatamente você é?" Sem alternativa, Rayun teve que responder: "Sou apenas um soldado raso." Em seguida, Rayun continuou distraindo o homem misterioso com conversa até se aproximar de um dispositivo especial, uma mina direcional. Rayun usou sua habilidade para controlar remotamente, e com um estrondo ensurdecedor, inúmeras esferas de aço carregadas com o poder sagrado foram lançadas. No entanto, do centro da explosão, ouviu-se apenas o silvo da cobra negra. Quando a poeira assentou, a cobra negra havia perdido completamente a capacidade de se mover, mas o homem misterioso sofreu apenas ferimentos leves. Ele disse com desdém: "Eu fui escolhido por aquele grande. Como a mera explosão poderia me ferir? Mas ostentar nunca vai ser algo que vai durar mais de 3 segundos." O arco replicado, carregando imensa força, perfurou com violência o peito do homem misterioso. No segundo seguinte, o homem misterioso, junto com a espada, foi firmemente pregado em uma árvore, seu rosto mostrando incredulidade. Como isso é possível? Essa foi uma velocidade que nem meus olhos conseguiram ver. A propriedade especial do arco replicado era rastrear alvos, acertar incondicionalmente e ignorar defesas mágicas. O homem misterioso tentou puxar a espada, mas alguma força mantinha a flecha-espada imóvel. Rayun sorriu e disse: "Não se preocupe, não vou te matar, mas agora é minha vez de fazer perguntas." O homem misterioso olhou com desdém. "Me matar? Você acha que essa espada quebrada pode me matar?" Rayun aumentou silenciosamente a força sobre a flecha-espada, fazendo o homem gritar como um porco. "Minha espada não tem poder sagrado, então você não vai morrer imediatamente. Mas se vampiros como você continuarem sangrando, a dor que sentirá vai superar a própria morte." Ao ouvir isso, o homem misterioso começou a sentir medo, pois o que Rayun disse era verdade. Nesse momento, Rayun fez sua primeira pergunta: "Qual é sua relação com o dono da lança de Aquiles?" O homem misterioso, suportando a dor, gritou que era apenas comida devido à sua atitude. Rayun aumentou novamente a força sobre a flecha de espada. Em seguida, fez sua segunda pergunta: "Você sabe a verdadeira identidade do necromante?" O homem misterioso sorriu e respondeu que aquele grande ser poderia ser seu camarada ou até mesmo alguém de sua família. Ele é uma existência que pode se tornar qualquer pessoa. Rayun percebeu rapidamente que o homem misterioso nunca havia visto o necromante. Era alguém ávido por reconhecimento, mas agora falava de forma evasiva. Rayun queria continuar interrogando, mas não percebeu que a cobra negra já havia se recuperado. O homem misterioso estava eufórico, mas quando a cobra estava prestes a atacar, uma lança preta e dourada desceu do céu e perfurou a cabeça da cobra. Era a arma de nível heróico, a lança de Aquiles, cujo efeito
tornava os ferimentos extremamente difíceis de curar. Enquanto isso, a equipe de apoio havia extraído o exército zumbi para longe. Park Jun-woo queria continuar fazendo barulho, mas foi impedido por alguém. Kim-Tung disse, desanimado, que a pessoa deixada para trás provavelmente estava perdida. Precisamos nos esconder agora, mas Park Jun-woo acreditava firmemente que o capitão não falharia. Antes de se separar de Ha-yoon, ele havia deixado uma mina direcional. Se a mina não explodisse, significava que ele não havia usado seu último recurso. De repente, um estrondo veio da direção de Ha-yoon, e alguns membros da equipe reconheceram o som da mina direcional. As expressões de todos ficaram tensas imediatamente. O último recurso havia sido usado. Já não podiam ter certeza da sobrevivência de Ha-yoon. Justo quando todos se preparavam para voltar e resgatar, o local em que estavam se tornou etéreo. Logo depois, um castelo surgiu do chão, e o sistema notificou. Castelo do Rei Zumbi e Dako foram ativados. A equipe de apoio olhou ao redor, confusa com o que acabara de acontecer. De repente, um membro da equipe apontou para frente, apavorado. Viram um zumbi se materializando do nada. Logo, o número passou de 100. Park Jun-woo levantou a mão, sinalizando para todos ficarem em silêncio. Mas Kim-Tung estava completamente apavorado e começou a correr. O barulho atraiu imediatamente a atenção dos zumbis, vendo-o se aproximando. Park Jun-woo não teve escolha a não ser ordenar o ataque. Enquanto isso, após derrotar a Cobra Negra, Ha-yoon percebeu algo estranho com a guilda Lotus Verde, que fazia guarda ao lado de fora. Como você entrou escondido? O homem misterioso sorriu levemente. Essa masmorra foi aberta por mim. É claro que estive aqui o tempo todo. Essas palavras chocaram Ha-yoon. O homem misterioso estava dizendo que portais podiam ser abertos manualmente, algo que ele nunca soubera em nenhuma de suas vidas. De repente, o anel do homem começou a brilhar, sinalizando o segundo surto da masmorra. No segundo seguinte, o espaço entre ele e Ha-yoon começou a se tornar etéreo. Ha-yoon percebeu que isso significava que o terreno estava se expandindo. Se continuasse assim, ele perderia não só aquele homem, mas também o arco replicado. Um segundo antes do terreno se formar, Ha-yoon foi forçado a recuperar o arco. O sistema notificou Castelo do Rei Zumbi e Dako criados. Entrada na masmorra, nível 30. Então veio a risada alta do homem misterioso atrás da parede. O Senhor da Luz e das Trevas está prestes a descer. Ele sacrificará seus companheiros para abrir uma passagem para o mundo humano, impedindo-o se puder. Enquanto isso, o Rei Zumbi voltou ao seu castelo. Dentro dele estavam seus olhos. No momento em que os obteve, todos os zumbis mudaram. Eles não dependiam mais do som para localizar inimigos, mas agora tinham visão. O sistema notificou. O Senhor da Luz e das Trevas, Rei Zumbi e Barão Sumati, desceu oficialmente. Ha-yoon correu em direção ao castelo, sem se importar com as consequências, mas o perímetro estava cercado por incontáveis zumbis. Ha-yoon decidiu usar mana para carregar a lança de Aquiles. Sem hesitar, entrou no combate com o exército zumbi. Enquanto isso, 3 urnas estranhas apareceram no castelo. A equipe de apoio ficou intrigada, e o Rei Zumbi apareceu de repente. Logo descobriram Park Jun-woo escondido, que foi forçado a contra-atacar. O Rei Zumbi também foi atraído pelos tiros. Ele levantou lentamente a mão direita, e várias correntes de osso dispararam. Mas quando estavam prestes a atingir o alvo, uma poderosa rajada de fogo o empurrou para trás. 2 colegas surgiram atrás, gritando: "Corre! Não vamos aguentar por muito tempo." Por acaso, alguns tiros acertaram as urnas. O Rei Zumbi se teleportou rapidamente para bloquear todos os disparos. Claramente, eram itens extremamente importantes. Neste momento, Park Jun-woo ordenou a retirada, lançando todas as granadas ao mesmo tempo. Com um estrondo ensurdecedor, o castelo foi engolido pelas chamas. Quando a fumaça se dissipou, o Rei Zumbi ficou levemente atônito, recebendo a notificação. Ritual de descida do Barão Sumati foi interrompido. Ao se virar, percebeu que uma das urnas havia desaparecido. Ao mesmo tempo, Kim-Tung estava fugindo com ela. Park Jun-woo perguntou ansioso: "Por que você pegou isso?" Kim-Tung explicou: "Eu senti que era importante para o Rei Zumbi, então roubei com minha habilidade." Enquanto falavam, os zumbis quase alcançaram Kim-Tung, mas outra rajada de fogo denso bloqueou os zumbis novamente. A equipe de apoio havia fugido para um beco sem saída. Park Jun-woo ordenou que segurassem os zumbis enquanto os outros instalavam explosivos. Quando tudo ficou pronto, todos se protegeram atrás do escudo de Min-Chi. Seguiu-se outra explosão, com uma labareda imensa. A maior parte dos zumbis perseguidores foi aniquilada. Embora tivessem bloqueado a entrada dos zumbis, a equipe de apoio também ficou presa lá dentro. Neste momento, uma corrente de osso atravessou a parede. Em instantes, um grande buraco foi aberto, e o Rei Zumbi surgiu diante de todos. Ao ver a urna preciosa, o Rei Zumbi sorriu inconscientemente e com gentileza. No entanto, esse sorriso aterrorizou a todos, fazendo-os tremer. Acabou, vamos virar zumbis também. Mas quando todos ficaram pensando que era o fim, uma voz chamou a atenção no momento crítico. Ha-yoon finalmente apareceu gritando: "Quem está mexendo com meus companheiros?" O Rei Zumbi se virou e viu um humano levantando a mão para controlar correntes de osso num ataque, mas de repente notou a urna ao lado de Ha-yoon e temeu que algo pudesse acontecer. O Rei Zumbi não teve escolha a não ser recuar. Diante do comportamento enigmático do Rei Zumbi, Ha-yoon ficou muito confuso. Olhando ao redor, só encontrou uma urna. Será que era por causa disso? Neste momento de distração, o Rei Zumbi já havia avançado, levantando seu pé gigante para esmagar Ha-yoon. Ha-yoon ativou uma habilidade em combo e começou a deslizar rente ao chão, voando. No entanto, as correntes ósseas do Rei Zumbi o seguiram de perto, o sobrecarregando. Felizmente, os membros da equipe abriram suas mochilas, liberando uma grande quantidade de suprimentos e esferas de aço enquanto repeliam os ataques.
Hayun pegou uma poção de recuperação de mana. Depois de beber, a pressão desapareceu e ele sentiu que poderia lutar mais 300 rodadas. Com mana, Hayun começou a controlar as esferas de aço, lançando um contra-ataque contra o Rei Zumbi. Mas, inesperadamente, havia uma barreira misteriosa diante do Rei Zumbi, mesmo com a espada das nuvens. Era difícil romper essa esfera. Enquanto isso, o Rei Zumbi agarrou a espada das nuvens com facilidade. Ele também liberava correntes ósseas continuamente, atacando Hayun. Os companheiros observavam ansiosos, então levantaram a urna e a esmagaram com força no chão. Um pulmão negro apareceu diante de todos. O Rei Zumbi estreitou os olhos, sentindo que havia algo errado. Ele mudou de alvo e lançou correntes ósseas contra os companheiros. Vendo o quanto o Rei Zumbi se importava com aquele objeto, um membro da equipe pegou uma arma e cravou nela instantaneamente. O Rei Zumbi sofreu um ferimento grave, a sua aura enfraquecida continuamente. Ele se virou para olhar a única urna restante. Dentro estava o seu coração. O Rei Zumbi não hesitou em se fundir com o coração, restaurando toda a sua aura máxima. E ele continuava a subir. O sistema informou: descida forçada do Barão Sun reiniciada. No entanto, Hayun não teve medo, mas ficou extremamente empolgado. Órgãos e urnas? Isso não era como os vasos conópicos usados nos enterros de múmias? Se fosse semelhante, então sua alma estaria no coração. Como o Rei Zumbi havia confiado demais na barreira e negligenciado a defesa, Hayun ativou decisivamente o arco replicado. Em um instante, a propriedade de ignorar a resistência mágica do arco replicado penetrou facilmente a barreira e acertou o coração. O Rei Zumbi ficou um pouco surpreso, mas então sorriu levemente. O sistema informou que o corpo do Rei Zumbi estava se regenerando rapidamente devido ao efeito de descida. Hayun levantou a lança de Aquiles, dizendo para ele não se apressar, pois o prato principal estava por vir. No segundo seguinte, a lança de Aquiles, cheia de aura destrutiva, foi lançada com força. Ele não apenas destruiu completamente o coração, como também impediu a regeneração com sua propriedade especial. O Rei Zumbi soltou um rugido desesperado e controlou as correntes ósseas para despedaçar o humano. Hayun estava prestes a ativar uma habilidade em combo, mas percebeu que sua mana havia se esgotado completamente. Praguejou internamente que estava acabado, mas justo quando as correntes estavam prestes a atingi-lo, um companheiro se colocou à sua frente para bloquear e ativou a habilidade de escudo. Com um som alto, Ming-Tai, segurando o escudo, foi empurrado repetidamente pelas correntes. Após recuar, virou-se e perguntou a Hayun se ele estava bem. Hayun ficou um pouco surpreso e disse que estava bem, mas comentou que sua habilidade recém-aprendida era muito legal. Desde que entraram na masmorra, os níveis de todos haviam subido de forma impressionante, e Ming-Tai acabara de alcançar o nível 20, desbloqueando a habilidade de escudo. Mas ao explicar isso para Hayun, foi repreendido. Você correu para cima com uma habilidade que nunca usou antes? Idiota, quase perdeu a vida agora. O Rei Zumbi soltou novamente um uivo agudo. O sistema informou: devido a danos contínuos, a descida forçada foi cancelada. Aviso, seu corpo está colapsando, prestes a retornar ao estado de morte. Vendo isso, os olhos do Rei Zumbi se arregalaram de raiva. Ele usou toda a sua força, planejando levar alguns com ele em seus momentos finais. Em um instante, correntes ósseas bombardearam indiscriminadamente como uma tempestade. Hayun ordenou que todos se dispersassem para distrair a visão do Rei Zumbi até que sua mana se recuperasse. No entanto, as balas logo acabaram. Sem saída, os membros da equipe voluntariaram-se, oferecendo como iscas para atrair fogo por Hayun. Ao ver isso, Hayun só pôde cerrar os dentes enquanto observava seu painel de status até que sua mana de recompensa se recuperasse até 19%. Sabia que não podia esperar mais, então ativou uma habilidade com combo e começou a se aproximar do Rei Zumbi. Durante esse processo, analisava constantemente as fraquezas do Rei Zumbi. Se a forma de derrotá-lo era destruir os seus órgãos, então o último órgão seria seus olhos. Com um assovio, Hayun chamou de volta a espada das nuvens e voou diretamente até o rosto do Rei Zumbi. Então, outro assobio. O arco replicado, escondido atrás de Hayun, foi ativado instantaneamente, rompendo a barreira e entrando no olho esquerdo do Rei Zumbi. Hayun passou pela fenda até o olho direito do Rei Zumbi, levantando a espada das nuvens. Ele cravou com toda a sua força. O sistema informou: Barão Ti, Rei Zumbi, foi caçado. A aura desconhecida de espada das nuvens aumentou com 49%. Assim que as placas caíram, a enorme figura do Rei Zumbi desabou. Todos tinham expressões de incredulidade. Nós realmente matamos o Rei Zumbi. Dentro do corpo do Rei Zumbi, Hayun encontrou um item dropado, equipamento mítico, coroa de luz e das trevas. Ele a examinou cuidadosamente e descobriu que era um item não registrado em sua memória de vida anterior e que não desbloqueava nenhuma função especial. De repente, todo o castelo do Rei Zumbi começou a desabar violentamente, aparentemente se autodestruindo. Hayun rapidamente ordenou que todos evacuassem. Enquanto isso, do lado de fora da masmorra, Catherine parecia preocupada. Agora que o nível de masmorra aumentou tanto, como podemos limpá-la com nossas habilidades atuais? De repente, a entrada da masmorra começou a girar violentamente, um sinal de que estava prestes a se fechar. Catherine olhou para a entrada confusa. Será que o time da expedição realmente havia completado a missão? No entanto, pouco antes do portal se fechar, apenas um grupo de soldados militares saiu vivo. Todos ficaram chocados. Por que só eles? Naquele momento, a equipe de apoio comemorava a sobrevivência. Então Hayun gritou. Com isso, todos os membros completaram a missão de limpeza do Portal Vermelho. Obrigado pelo esforço de todos. Em meio a aplausos, Catherine finalmente acreditou que eles haviam limpado o Portal Vermelho. Mas qual era afinal o passado do
Capitão Haikyun. Neste momento, a cena mudou para alguém que todos haviam esquecido. Kim estava procurando uma saída desde que recebeu o aviso de conclusão, mas após várias horas, não encontrando nada, porém na próxima curva, percebeu que pareceu encontrar uma esperança. Após um momento de silêncio, Kim-tun lutou para perguntar: "Você sabe onde fica a saída?" Neste momento, o vampiro estava muito fraco. Ele estava desesperado por sangue. Com um único movimento, apareceu atrás de Kim-tun. Após um banquete, sua aparência melhorou um pouco, mas o ódio em seus olhos continuava inalterado. "Maldito, eu vou fazer tudo o que você ama. Se banhar em sangue." Vendo o portal se fechar completamente, Catherine perguntou insistentemente a Haikyun: "E quanto às pessoas da nossa guilda Lotus Verde?" Haikyun respondeu com pesar que todos já estavam mortos quando conseguiram sair. Catherine achou isso impossível, dizendo que sem a ajuda de Shin Lilian eles jamais teriam conseguido completar a missão. Ao ouvir isso, Haikyun demonstrou desagrado, dizendo que a análise de resultados da masmorra revelaria a verdade. Neste momento, Catherine mudou de atitude, lembrando-se de algo mais importante. Ela perguntou novamente: "Você viu alguma arma de longo alcance dentro da masmorra?" Haikyun sabia que ela estava se referindo à lança de Aquiles, mas como agora era seu troféu, apenas murmurou que não tinha visto nada. Catherine quis insistir, mas foi interrompida por Haikyun, que disse: "Mais importante que isso, você parece estar tentando evitar nossa aposta anterior. Com certeza, como alguém importante, você não vai voltar atrás na sua palavra. Vou te procurar quando decidir o que quero." Dito isso, virou-se para ir embora. Vendo isso, Catherine agarrou a gola de Haikyun gritando: "Por que não entra de uma vez para nossa guilda Lotus Verde? Eu prometi te tratar como um desperto de rank S." Mas nesse momento, um círculo mágico apareceu diante deles, e o superior de Haikyun flutuou lentamente para fora. Vendo as ações de Catherine, ele sorriu levemente. "A guilda Lotus Verde está tentando recrutar à força o principal poder de combate do nosso exército." Catherine rapidamente balançou as mãos, explicando que não tinha essa intenção. Era só uma sugestão, mas as próximas palavras de Haikyun a deixaram sem resposta. "O seu reino reuniu tanta gente assim só para violar as regras e entrar na masmorra por conta própria? Eu vou protestar isso ao rei e ao presidente do conselho e enviar documentos para todas as guildas." Catherine ficou momentaneamente sem palavras, apenas conseguindo cerrar os punhos com força. Depois de retornar à unidade, Choi Jang-cheo ficou surpreso ao saber que Haikyun havia completado perfeitamente a masmorra. Ele indicou que daria a Haikyun uma chance de reavaliação de nível e também promoveria todos os membros da equipe de apoio em um rank. Haikyun expressou sua gratidão solenemente a Choi Jang-cheo, mas não esqueceu os acordos anteriores, então pediu recompensas adicionais. O rosto de Choi Jang-cheo imediatamente escureceu enquanto dizia com fraqueza: "Qualquer coisa, menos na minha coleção de tesouros." Haikyun então sorriu e disse: "Coronel, espero que possa emitir armas de poder sagrado para o nosso esquadrão." No dia seguinte, a notícia de que a equipe de apoio limpou a masmorra vermelha se espalhou por toda a unidade. A equipe Fran de repente recebeu a atenção de muitas pessoas. Park Jun-mo foi particularmente entusiasmado, contando a todos os colegas o que havia acontecido no dia anterior, mas quando perguntavam como a equipe de apoio ficou tão forte, Park Jun-mo respondeu em segredo. Foi tudo graças ao treinamento especial do Capitão Haikyun. Neste momento, Haikyun se preparava para devorar a coroa da luz e das trevas. Assim que colocou o item na boca, Lee Won-sook entrou de repente. Após cumprimentar, caiu de joelhos com um baque. "Haikyun, por favor, perdoe minha grosseria anteriormente. Sei que você não quer me ver, mas também quero saber seu treinamento especial. Por favor." Haikyun engoliu a coroa em 2 mordidas. O sistema notificou 24 horas restantes até a absorção do metal. Olhando para Lee Won-sook, embora não gostasse dele, a batalha da tomada da cidade A estava prestes a começar, e ter mais uma pessoa útil aumentaria a chance de vitória. Então Haikyun disse: "Tudo bem, mas para aceitar meu treinamento especial, você precisa estar disposto a arriscar sua vida." Enquanto isso, no castelo do rei zumbi, um homem musculoso abriu repentinamente um portal e entrou. Ao ver o homem misterioso, o musculoso imediatamente xingou: "Seu idiota, me fez gastar tantos itens e nem conseguiu completar um simples teste de portal? Para que você serve?" O homem misterioso claramente temia o musculoso e se desculpou timidamente. Então uma mulher entrou pelo portal. Ela lambeu os lábios com empolgação. "Você teve sorte desta vez. Originalmente, seria deixado aqui para se virar sozinho, mas de repente os superiores decidiram iniciar a batalha de tomada da cidade A, esperando que você possa mostrar algum valor final nesta guerra." O comandante da brigada, Lee Won-sook, também realizou uma cerimônia de promoção para os membros da equipe de apoio, conforme instruções dos superiores. De repente, uma ligação interrompeu Lee Won-sook, e a notícia o chocou profundamente. "O quê? Shita-Ruka apareceu? Já estou indo." O nome Shita-Ruka também chocou Haikyun. Em sua memória, Shita-Ruka havia matado o 4º desperto mais forte do país. Em seguida, Lee Won-sook deixou a unidade para persegui-lo. Como resultado, durante sua ausência, a unidade foi atacada por 2 vampiros e completamente dizimada. Haikyun sabia que a história estava prestes a se repetir e precisava se preparar com antecedência. Após a cerimônia de promoção, as armas sagradas prometidas por Choi Jang-cheo foram distribuídas. Com essas armas, eles teriam uma chance melhor contra os vampiros. Enquanto isso, os vampiros estavam se recuperando desde que trouxeram à volta o homem misterioso. De repente, um homem de cabelos brancos entrou. Ele era o presidente da guilda Tichuan, uma das 3 maiores guildas do país. No entanto, ele não estava ali para eliminar os vampiros. Na verdade, eles eram seus subordinados. Um minuto antes, o presidente Baek Shun havia recebido ordens de cima. Yang
Zeop, que carregava a chave do depósito de armas, morreu queimado. O suspeito de assassinato era um soldado, então durante a batalha pela tomada da cidade, eles também precisavam recuperar a chave do depósito de armas. Por isso, Baek-jan designou a tarefa de recuperar a chave para a vampira feminina, começando pelo exército, que durante a noite eliminou completamente a cidade do mapa. Ha-yoon organizou especificamente para que Park Jun-mo e ele fizessem o turno da noite, mas nada aconteceu por 3 dias seguidos. Park Jun-mo não parava de reclamar. Capitão, não estaremos fazendo muitos turnos na noite ultimamente? De repente, os olhos de Ha-yoon brilharam. Ele percebeu que um grande número de metais anômalos se aproximava. Parecia que hoje seria o dia do ataque dos vampiros. Então Ha-yoon puxou o ferrolho da arma e deu para Park Jun-mo um sorriso malicioso. Park Jun-mo, parece que vamos abandonar nosso posto de novo. Enquanto isso, no portão principal da unidade, o guarda olhava ao redor com os olhos relaxados e sonolentos. De repente, uma figura apareceu, assustando-o, e Ming-te saiu imediatamente. Ordenou que a pessoa não se aproximasse, mas ao ouvir a voz, o estranho ficou ainda mais excitado, soltou um uivo e avançou. Ming-te olhou melhor e viu que era um zumbi, então atirou sem hesitar e o matou. Mas no momento em que o disparo ecoou, o chão começou a tremer violentamente. Ele ficou chocado com a cena diante dos olhos. Um grande grupo de zumbis avançava sem pensar em sua direção, e Ming-te e seu companheiro abriram fogo, mas os zumbis continuavam se aproximando, deixando Ming-te sem saída, que só pôde fechar o portão e chamar seu companheiro para voltar rápido. Após o portão ser fechado, Ming-te usou um escudo mágico, conseguindo manter o exército de zumbis afastado do lado de fora. E essa história fica por aqui. Se você gostou, já sabe, né? Deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. Se puder, também hype este vídeo o máximo que conseguir e se torne um membro do canal caso queira nos apoiar. Enquanto aguarda pelo próximo vídeo, comente pedindo pela parte 2 e assista o vídeo que está na sua tela, que também está muito bom. E entre em nosso servidor do Discord para bater um papo com a gente, beleza? Eu vou ficando por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.